E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Volume 1. Quando o desastre é semeado no mundo. Capítulo 1. Novo jogo. Estou morto. Esses foram os pensamentos finais de Takuto Ira. A escuridão havia consumido sua consciência, e ele há muito perdera o controle de seus sentidos. Dizer às pessoas que ele tinha uma doença incurável soava bonito e dramático, mas não o ajudava em nada a aceitar uma vida sem sentido, confinado a uma cama. Morrer com apenas 18 anos era péssimo, para dizer o mínimo. Mas surpreendentemente, Takuto estava em paz com seu destino. Ele estava contente com os anos que vivera, e grato pelo milagre que o apresentou a um jogo pelo qual se tornara tão apaixonado nos últimos anos, e chegara a preocupar seus médicos e enfermeiras. Ele tinha muito mais a dizer, mas Takuto morreu satisfeito com sua vida. Ou, assim ele pensava. É esta a vida após a morte? Está meio friozinho. Sua consciência voltou à vida num lampejo. Takuto abriu os olhos e viu verde por toda parte. Feixes de luz solar derramavam-se por entre as árvores que se erguiam sobre sua cabeça. Suas costas estavam apoiadas em algo duro. Ele passou a mão pela superfície lisa e sólida e deduziu que era algum tipo de estrado de pedra. Embora ainda estivesse vestindo a bata de hospital em que passara a maior parte de sua vida, aquelas incômodas bolsas de soro, agulhas e a máscara de ventilação haviam desaparecido. Nossa, ele se sentia mais saudável do que nunca. Hahaha, o ar é tão fresco. O ar frio encheu seus pulmões quando ele respirou fundo, e a paisagem verdejante que se estendia à sua frente superou suas memórias daquele sufocante quarto de hospital. Takuto estava convencido de que esta era a vida após a morte, agora que seu corpo, antes debilitado pela doença, parecia leve como uma pluma. Mover um dedo sequer fora uma tarefa hercúlea antes de ele morrer. Você despertou, meu senhor? Alguém falou de repente com ele enquanto ele apalpava o próprio corpo, para se certificar de que tudo estava em seu devido lugar. Se seu palpite estivesse certo, a voz respeitosa pertencia a uma garota. Talvez ela fosse um anjo, como ele lera nas histórias. Claro, era uma pressuposição ridícula, mas o impossível já havia acontecido quando ele se tornara autoconsciente após a morte. Não posso ser rude se ela for um anjo aqui para me guiar pela vida após a morte. Takuto ajeitou apressadamente sua bata de hospital e olhou para cima, na direção de quem falava. Mas a verdadeira impossibilidade era a própria garota. Espera! O quê? O que está acontecendo aqui? Será que seu choque podia ao menos ser medido? Não importava quantas vezes ele piscasse e esfregasse os olhos, a visão diante dele permanecia a mesma. A garota estava lá, parada, esperando silenciosamente que ele lidasse com sua turbulência interior, como se soubesse o que ele estava pensando. Cabelos brancos e discretos, um tanto parecidos com cinzas, criavam um contraste marcante com seu vestido preto como azeviche. Acessórios dourados, acentuando diferentes partes de seu corpo, torciam-se de maneiras que pareciam desafiar as leis da física, mas que funcionavam em perfeita harmonia. Mais do que qualquer outra coisa, foram as profundezas insondáveis de seus olhos inumanos que confirmaram sua identidade. Takuto conhecia a garota. Não apenas a conhecia, mas ela era a única coisa que ele não esqueceria, mesmo que morresse. Ela era uma das unidades de herói do jogo de estratégia de gerenciamento de império e fantasia sombria que Takuto jogara incessantemente durante sua doença. Eternal Nations. Poderia ser você, Atou? Sim, meu rei. Ele jamais poderia esquecer sua personagem favorita do jogo que jogara até a morte. Quer ela tenha intuído sua perplexidade ou não, a garota chamada Atu respondeu-lhe com um sorriso suave e uma reverência graciosa. Rei. Takuto foi dominado por uma leve sensação de desconforto e uma onda de confusão. Ele não teve tempo suficiente para entender o que estava acontecendo com ele, mas a única coisa que compreendeu foi que ela estava lhe demonstrando respeito. Ele não queria decepcionar. Decepcionar uma personagem de seu jogo favorito era a última coisa que ele queria fazer. Não passava de vaidade, mas para o garoto que vivera conhecendo apenas as paredes de um quarto de hospital, não a chatear significava tudo para ele. Parecer patético não era uma opção. Se ela me vê como um rei, então devo agir como tal. Tais pensamentos inclinavam-se mais para uma ilusão profundamente enraizada do que para um raciocínio sensato, mas rapidamente se tornaram a convicção de Takuto e a coisa mais importante para ele alcançar. Mas como eu faço isso? Interpretar um papel? Se ela acha que sou um rei, então acho que isso significa que me tornei o comandante de Mainogra.
Talvez eu só tenha que agir como um? Mas como? É. A risada suave dela fez seu coração palpitar dolorosamente. Se Takuto estivesse no hospital, uma equipe de médicos e enfermeiras estaria correndo para seu quarto agora mesmo. Felizmente, seu corpo atual não desmoronava com tanta facilidade. Não que isso o ajudasse a entender o significado por trás do sorriso da garota. Está tudo bem, Rei Takuto. Suas palavras gentis foram suficientes para dissipar a tensão. Mas a próxima coisa que ela disse o chocou ainda mais. Você é o lendário jogador Takuto Ira. Famoso por ser o primeiro jogador a concluir a dificuldade pesadelo, jogando com a civilização mais difícil, Minogra, a civilização da ruína. Suas estratégias brilhantes o fizeram brilhar no topo dos placares de líderes oficiais. Como você sabe disso? Esse era o legado que Takuto deixara para trás. Não seria um exagero dizer que ele passara a maior parte de sua vida no hospital. Ele raramente tivera um momento para descansar entre todos os exames e medicamentos a que fora submetido todos os dias. Sua família era rica, mas seus pais não pareciam se importar com o filho doente. Quando o tiraram de suas mentes, mantendo suas visitas ao mínimo, o isolamento se tornara seu modo de vida. Mas em sua solidão, ele descobriu sua única alegria na vida. O jogo de estratégia, Quatrix Eternal Nations. Era um jogo baseado em turnos, ambientado em um mundo de fantasia sombria, onde os jogadores podiam jogar como várias raças e civilizações em sua busca para conquistar o mundo. Uma única partida, exigindo mais de uma dúzia de horas, tornava-o uma combinação estranhamente ideal para o estilo de vida de Takuto. Ele ficara tão fascinado com o jogo que acabara esquecendo tudo sobre seu isolamento. Ou melhor, o jogo não lhe deixava tempo para pensar nisso. E então, ele chegara ao placar de líderes, onde se tornara tão renomado que qualquer jogador que levasse a classificação a sério conhecia seu nome. De fato, a maior conquista de Takuto, da qual ele se orgulhava, foi concluir a dificuldade pesadelo de Eternal Nations, que se dizia ser impossível de vencer, com a civilização mais difícil de usar, Minogra. Ele se tornou uma lenda entre os jogadores com o uso da unidade chamada Atou, também conhecida como a garota parada diante dele. Eu me lembro de tudo também. Sua observação sucinta dissipou todas as dúvidas de Takuto, exceto aquelas relacionadas à surrealidade da situação. Lembro-me de cada palavra que você me disse em todas as vezes que conquistamos o mundo juntos, e depois de cada fim de jogo, Rei Takuto. A princípio, seu tom pareceu indiferente, mas ele podia sentir a emoção por trás de suas palavras. Ela provavelmente se sente da mesma forma que eu. Cada parte dele estava profundamente comovida. Por favor, acalme sua mente. Eu me lembro de tudo sobre você, Rei Takuto. Takuto sentiu os cantos dos olhos esquentarem. Talvez estivesse chorando sem perceber. Ele queria dizer algo impressionante, mas em seu estado atual de nervosismo, só conseguiu se expressar com a voz rouca. Usar você, usar Atou, era minha política e meu estilo de jogo. Sim, tive o prazer de sempre me juntar a você nas campanhas. Atou era uma unidade de herói cheia de inúmeras possibilidades. Cada civilização tinha sua própria unidade única e poderosa, chamada de unidade de herói. A unidade de herói de Minogra, Atou, tinha a característica frustrante de ser a unidade mais fraca no início do jogo. Por outro lado, ela também tinha a capacidade de se tornar a unidade mais forte de todas. Como alguém que ansiava pelo mundo exterior, pela liberdade, pelo potencial e pelo futuro, era fácil ver por que Takuto se afeiçoara a ela. Acho que sempre quis ser como você porque eu nasci com um corpo fraco. Suas histórias ampliaram meus horizontes, Rei Takuto. É meio embaraçoso saber que você estava ouvindo todas as vezes que eu falava com você do outro lado da tela. Eu sempre estava esperando que você falasse comigo. Estou feliz por finalmente poder falar com você pessoalmente. É mais do que eu jamais poderia ter esperado. Fazer o mesmo, Rei Takuto. A conversa deles fluía mais como se fossem velhos amigos do que duas pessoas que acabaram de se conhecer pessoalmente pela primeira vez. Por outro lado, embora a dinâmica deles fosse diferente, a confiança entre eles fora cultivada ao longo de muitos anos. Takuto estava se deleitando com esse desenvolvimento inesperado e feliz, quando começou a se perguntar se tais milagres eram comuns na vida após a morte, o que levantou uma série de perguntas. Isto é, o céu? Ele perguntou de repente. Você me invocou para cá? Não, eu não o fiz. De repente me vi aqui também. E se eu tivesse que adivinhar, isto também não é bem o céu. Sequer, parece mais com o meu mundo, Eternal Nations. Atou olhou ao redor antes de balançar a cabeça levemente. Apenas com esse gesto, Takuto intuiu que ela não estava mentindo. Então, é um mundo desconhecido. Ele murmurou. Atou assentiu uma vez, o que lhe disse praticamente tudo o que ele precisava saber. Seria clichê chamar isso de milagre? Mas não me importo de soar clichê. Estou tão feliz por tê-lo encontrado, Rei Takuto.
Takuto assentiu para mostrar que sentia o mesmo. A confusão dominava seus pensamentos, mas poder conversar com Atou era nada menos que uma bênção. Mas não posso deixar a alegria me cegar, pensou Takuto com o pingo de calma que ainda lhe restava. Ele precisava de tudo o que tinha em si apenas para sobreviver ao dia antes de morrer, mas agora estava livre daquelas restrições corporais. Acho que preciso de um objetivo para esta nova vida. Essa foi a conclusão quase delirante a que ele chegou depois de ser forçado a pensar na morte durante a maior parte de seus 18 anos. Qual era o sentido da vida? Ele queria um propósito para sua nova existência, uma razão para ter uma segunda chance. Rei Takuto, você não quer recomeçar comigo? Recomeçar? As palavras de Atou encaixaram-se perfeitamente no vazio deixado para trás depois que o medo da morte se foi. Venha, por favor, fique de pé comigo. Com seu incentivo gentil, Takuto se levantou. Aparentemente, ele estivera deitado no que parecia uma cama esculpida naquele estrado de pedra. Ele se espreguiçou, pois seus músculos estavam um pouco rígidos. Atou o observava afetuosamente, e esperou até ver uma oportunidade para continuar falando, para não interromper este momento para ele. Não sabemos onde estamos. Este pode ser o mundo de Eternal Nations. Ou pode ser o seu mundo, Rei Takuto. Ou talvez, seja ainda outro mundo. Mas por que não fazemos o que sempre fizemos, e recomeçamos juntos? Vamos construir nosso próprio império. O desejo dela era terrivelmente simples e completamente alinhado com quem eles eram. Embora o relacionamento deles tivesse sido o de personagem de jogo e jogador, eles haviam construído e expandido inúmeros impérios juntos. Esse fora o modo de vida deles, e o que definia seu relacionamento. E era por isso que o pedido dela não era estranho. E era natural que tocasse uma fibra sensível em Takuto. Atou fez uma reverência respeitosa, e o observou com olhos que refletiam a escuridão mais profunda, enquanto esperava por sua resposta. Não havia como Takuto não se comover com a emoção naqueles olhos. Ela era sua personagem favorita, uma peça essencial de sua vida, e quem ele aspirava a ser acima de tudo. Ah! Construir um império. Eu? Um humano insignificante sem poder, terra, tesouro ou qualquer coisa em seu nome? Takuto se sentiu inspirado por Atou, que carinhosamente o chamava de rei, quando ele não tinha nada. Não. Inspirado não capturava bem o sentimento. Foi preciso cada grama de autocontrole para manter suas emoções crescentes sob controle, e para impedir que seu corpo tremesse de excitação desenfreada. Eu não sei o que está acontecendo conosco. Eu nem sei onde estamos. Mas já que ganhei uma segunda chance, quero fazer isso de novo. Vou recriar aqueles dias abençoados neste mundo. Agora, ele tinha um corpo saudável que podia se mover livremente. Possibilidades infinitas se estendiam diante dele agora, com a maldição da doença suspensa. E acima de tudo, ele tinha a melhor personagem do jogo em que investiu tantos anos ao seu lado. Então Takuto decidiu dar um passo à frente. Ele estava saindo daquele mundo onde não podia fazer nada, além de esperar por uma morte vazia e solitária para este novo mundo, onde poderia finalmente esculpir seu futuro com as próprias mãos. Ele finalmente encontrara a liberdade. Atou! Sim, meu rei. Vamos construir nossa própria nação, um império só para nós dois. Vamos firmar um contrato aqui e agora. Assim que ouviu essas palavras, um sorriso florido, condizente com a idade que aparentava, apagou sua expressão sedutora enquanto ela assentia vigorosamente. Depois que terminaram os ritos oficiais do contrato, as coisas ficaram um pouco estranhas entre eles. Atou era uma coisa, mas Takuto nunca havia participado de um evento formal antes. Esta também era a primeira vez que ele basicamente se confessava a uma garota bonita, pedindo-lhe para criar um império só para os dois. Na verdade, também era a primeira vez de Atou ouvindo tal coisa. Simplificando, ambos estavam se contorcendo de vergonha. Uau, isso é meio embaraçoso, não é? Sim, foi um pouco embaraçoso para mim também. Mas minha felicidade supera tudo isso. Eles riram juntos, como um casal recém-formado. Mas então, depois de alguns momentos, eles mudaram para o modo sério. Eles estavam em uma terra desconhecida, fora do domínio da imaginação. No mundo da estratégia, a ação era necessária para vencer. Sabendo bem disso, Takuto decidiu agir imediatamente. Pois bem, minha única e exclusiva subordinada. Minha confidente e braço direito. Você sabe o que nosso império maligno de Minogra deve fazer primeiro para levar o mundo à ruína, certo? Claro, meu rei. Ele estava tentando se livrar da timidez que pairava no ar? Ou era por uma razão completamente diferente? O que quer que o tenha impulsionado, Takuto saltou para cima do estrado e falou com sua única confidente com o ar exagerado de um intérprete de papéis. Claro, a herói mais forte de Minogra, Atou, estava exatamente na mesma sintonia. Mesmo que não dissessem em palavras, ambos entendiam quais políticas e diretrizes eram as melhores para cogerenciar um império. Eles as haviam executado milhares de vezes antes.
Essa tática fora gravada em suas mentes. Seu estilo de jogo, sua maneira de lutar, sua forma de construir impérios, tudo podia ser resumido em uma única palavra. Vamos nos tornar reclusos. Vamos nos fechar para o mundo. Esse era o método secreto que Takuto usara para liderar Minogra. Apesar de Minogra ser nomeado o império mais maligno na história oficial do jogo, todas as características da civilização davam vantagens de crescimento doméstico e desvantagens de combate, tornando-o um império exigente e super especializado em assuntos internos. Volume 1. Quando o desastre é semeado no mundo. Capítulo 2. Batedor. Com a fundação de seu novo império resolvida, Takuto e Atou começaram imediatamente o que seria considerado um turno de assuntos internos no jogo. Eles se sentaram no estrado de pedra e consideraram seu primeiro movimento. Minogra é uma civilização pacífica e de bons modos, que governa sobre o mal e a ruína. Precisamos começar baseando nossa estratégia nesses fatos. Você está absolutamente correto, meu rei. Em outras palavras, devemos evitar ser detectados. Essa é a regra de ouro no início do jogo, certo? Certo. Não sabemos onde estamos, mas coletar informações sem deixar que ninguém nos encontre é o nosso primeiro passo. Concordo plenamente. Suas táticas nunca deixam de me surpreender, meu rei. Takuto retribuiu o olhar brilhante e expectante de Atou com um sorriso irônico, e então avaliou a posição atual deles. Havia uma clareira de cerca de 150 pés ao redor do estrado de pedra, onde apenas flores cresciam. Além disso, havia uma densa vegetação de árvores. As espécies de árvores locais tinham raízes complexas, que se projetavam para fora do chão, tornando a navegação difícil. As árvores também eram monstruosamente altas, e Takuto não tinha nenhum talento para escalá-las. Era tolice esperar isso de um ex-paciente da unidade de terapia intensiva para doenças raras. Duvido que Atou também consiga escalar, e não me sinto confortável em enviá-la para explorar a área. Os jogadores de Eternal Nations começavam o jogo com uma base e unidades de batedores. Mas Takuto não via nada parecido por ali. Atou era classificada como uma unidade de combate, então ela não estava equipada para a exploração. Do jeito que estava, seus atributos atuais eram péssimos, e Takuto queria tomar todas as precauções possíveis. Em outras palavras, havia apenas um número limitado de movimentos que ele poderia fazer agora. Mesmo nesta situação, ainda havia um caminho. Era apenas uma questão de tempo, até que as milhares de ações dentro do jogo que ele havia repetido lhe dessem uma pista. Acho que nosso melhor movimento aqui é usar a produção de emergência. Atou reagiu imediatamente às suas palavras. Produção de emergência? Eu certamente me lembro de uma habilidade como essa. Takuto desviou o olhar em direção à voz dela e assentiu quando ela perscrutou seus olhos em busca de respostas. Como um jogo de estratégia, Eternal Nations tem vários tipos de recursos principais e sub-recursos. Mana é um deles, e é o recurso estratégico mais cuidadosamente gerenciado, junto com comida e materiais. A jogabilidade básica consiste em fazer seu império prosperar produzindo e gerenciando várias instalações e unidades com esses três recursos principais. Entre eles, a mana tem propriedades semelhantes à moeda e energia em outros jogos. Produção de emergência é uma habilidade que usa mana para produzir instantaneamente quaisquer unidades ou edifícios. Claro, essa habilidade útil também vinha com desvantagens. Produção de emergência é um uso tão ineficiente de mana. Nossa, é um roubo completo. Eu realmente não quero usá-la quando ainda não temos uma maneira de produzir mais mana. Takuto soltou um suspiro pesado enquanto coçava a cabeça. O fato era que ele não tinha uma alternativa melhor. Atou também estava resmungando com os braços cruzados, mas nenhum dos dois conseguiu bolar um plano engenhoso para superar o dilema atual. Do jeito que estava, a situação deles era diferente da do jogo, deixando-os num impasse. Se temos que fazer, temos que fazer. Quanta mana você tem no total, meu rei? Cerca de 200, se seguirmos a lógica do jogo. Vamos gastar tudo num piscar de olhos. No jogo, os recursos são exibidos com números. Este era um conceito de videogame, mas Takuto podia converter mentalmente o que tinha nesses números. Deixava-o tonto pensar que só tinha 200 de mana, quando estava acostumado a ter dezenas de milhares no final do jogo. Apenas 200? Então queremos que cada gota conte. Com isso em mente, o que devemos produzir? Eu considerei uma base, ou uma planta de mana. Mas quero começar com um batedor. Takuto e Atou sabiam que reclamar da situação não os levaria a lugar nenhum. Talvez ter outra pessoa ali para tomar decisões em conjunto fosse parte do motivo pelo qual ambos conseguiam pensar nas coisas com calma. Apesar de vivenciar a situação absurda de acordar de repente em um mundo desconhecido, Takuto conseguia formar uma estratégia com habilidade. Ele escolheu a coleta de informações como seu primeiro movimento. Ele não podia correr nenhum risco quando não sabia em que tipo de mundo estava. Então, ele decidiu aprender mais sobre isso. Takuto desviou o olhar de volta para Atou e perguntou:
Você concorda com isso? Sim, ela respondeu. Não havia como ela questionar a decisão dele, já que confiava em Takuto inabalavelmente. Mesmo assim, ele queria verificar com ela. As opiniões dela importavam para ele. Lá vamos nós. Produção de emergência. Batedor. Takuto decidiu arriscar. Com seu grito, uma torrente de energia invisível se reuniu na frente dele, e algo apareceu do espaço distorcido. A coisa apareceu, coberta por uma gosma como um bebê saído do útero de sua mãe. Ela olhou para Takuto quando caiu sobre suas pernas bambas e soltou um grito. Yeah! O tronco se assemelhava ao de um louva-a-Deus sem as patas dianteiras raptoriais. Suas pernas também eram muito mais grossas, e grotescamente mais longas, que as de um louva-a-Deus. A criatura vesga não parava de emitir um grito agudo e nervoso, enquanto seus olhos giravam, observando os arredores. Esta era a unidade de batedor que Takuto invocara. O inseto de pernas longas. Nojento, hein? Realmente é? A reação imediata de Takuto ao seu primeiro subordinado foi de nojo. Vendo que Atou compartilhava do sentimento, claramente, este inseto não tinha uma aparência muito agradável. Mesmo para a civilização da ruína. Enjoado de ficar olhando para o trêmulo inseto de pernas longas, com seus globos oculares inquietos, Takuto se virou para a garota, que era muito mais agradável aos olhos. Você não está acostumada a vê-los no jogo, Atu? Eu também os via apenas como você no jogo. Como imagens tridimensionais. A coisa real é um pouco demais. Entendo. Quer tocar para celebrar o momento? De jeito nenhum. Por que você não toca, Rei Takuto? Eu também não quero tocar. Então por que você sugeriu que eu tocasse? Só pensei que seria engraçado. Meu rei é tão implicante. Desculpe. Eles brincaram de forma descontraída. Enquanto isso, o inseto de pernas longas permanecia silenciosamente no lugar, com seus grandes olhos redondos, se movendo para todos os lados. Claro, ele, o inseto de pernas longas, estava apenas esperando por ordens. Mas algo em sua aparência grotesca e olhos enormes o fazia parecer que estava julgando-os. Percebendo isso com um sobressalto, Takuto e Atou pigarrearam ao mesmo tempo. Pois bem, meu pequeno amigo inseto, eu te ordeno, em nome da gloriosa Minogra, que vá verificar a área ao nosso redor. Evite contato com todas as outras formas de vida. A exploração é sua tarefa principal. Complete sua missão de uma maneira que não desaponte nosso grande rei, Takuto Ira. Diegue! O inseto de pernas longas soltou outro grito agudo e inumano antes de disparar para a floresta escura, da maneira assustadora que apenas os insetos possuíam. Enquanto o observavam partir, Takuto e Atou suspiraram com uma mistura de emoções. Eu estava um pouco preocupado no início, mas parece que está seguindo ordens como uma unidade adequada. Como está funcionando para você, Rei Takuto? Eu posso compartilhar sua visão até certo ponto. A informação que ele coleta é transmitida de volta para minha cabeça também. Hahaha. É realmente como o jogo, mas com meu cérebro agindo como a tela do computador. O mundo era exibido como um mapa tridimensional com Takuto no centro em sua mente. As áreas exploradas pelo inseto de pernas longas tornavam-se visíveis para ele também, assim como quando as regiões acinzentadas de um mapa de jogo, cobertas pela névoa de guerra, são iluminadas depois que uma unidade passa por elas. Uma risada seca escapou dele por causa dessa habilidade conveniente até demais. Acho que podemos dizer que as coisas estão indo bem por enquanto. Falando nisso, quanta mana lhe resta, meu rei? Acabei de usar 100 e tenho 100 restantes. Preciso de 20 apenas para construir a primeira base, o assentamento. Precisamos ser estratégicos com o que resta. Só porque temos um pouco de mana, não significa que podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-la, certo? Produzir à força unidades que exigiam instalações, tempo e recursos específicos consumia enormes quantidades de mana. Unidades com pré-requisitos de instalações e recursos, como o batedor, custavam muito mais do que um assentamento, que contava como uma instalação essencial no início do jogo. Obviamente, eles não tinham mana de sobra para produzir unidades adicionais. Na verdade, eu queria arranjar um guerreiro para nós em caso de ataque, mas está fora de questão com nossa mana atual. É muito difícil agir assim. Eu cuidarei de nossos inimigos. É o que eu adoraria dizer, mas vou ter dificuldade para vencer uma luta até mesmo contra animais selvagens agora. Encontrar forças inimigas significaria praticamente fim de jogo. Atou atualmente tinha 3 de força. Isso era baixo em comparação até mesmo com o 1 da unidade de não combate inseto de pernas longas. Sua fraqueza era ainda mais comprovada pelo fato de que a unidade de combate de início de jogo, o guerreiro, começava com 3 de força, e a unidade de animal selvagem, o lobo, tinha uma força base de 1,5. Em outras palavras, com Atou Gosma como sua unidade de herói, Minogra começava o jogo na precária situação de ser unilateralmente destruída por qualquer inimigo que encontrasse. Este é um nível de dificuldade bem desagradável.
sempre foi. Por favor, mantenha a cabeça erguida, meu rei. Claro, eles já haviam passado por situações semelhantes centenas de vezes antes, no jogo. Takuto não pôde deixar de desejar que a realidade tivesse configurações um pouco mais fáceis. Seu consolo em tudo isso era Atou e suas palavras de encorajamento. Várias horas depois, o batedor de Takuto parecia estar fazendo um bom trabalho explorando a área, enquanto o layout de seus arredores gradualmente dispersava a névoa de guerra. Para um jogador de jogos de estratégia, a informação é um recurso indispensável. Juntamente com a situação atual deles, a inteligência valia mais do que ouro. Aliviado do desconforto e da sensação de crise iminente que nem sabia que estava sentindo, Takuto respirou fundo e decidiu compartilhar o que havia aprendido com Atou. Como está indo? Nada mal. Tenho uma noção geral do terreno próximo, mas são apenas árvores, árvores e mais árvores. Talvez estejamos no meio de uma floresta enorme. Ah, e nosso amigo inseto não encontrou nenhum animal selvagem ou monstro. Além de garantir a segurança imediata deles, o inseto de pernas longas não estava enviando informações muito interessantes. A floresta simplesmente continuava infinitamente sem oferecer nada de valor. Talvez ainda houvesse coisas que eles não haviam descoberto, mas era difícil dizer com a habilidade de exploração atual deles. Não ajudava o fato de que o inseto de pernas longas gostava de explorar em círculos aleatórios, fazendo com que o mapa assumisse uma forma distorcida na mente de Takuto. Então a área toda é floresta? Terrenos de floresta são ideais para se esconder com seu efeito de ocultação que funciona em unidades normais, mas é estranho não só não haver monstros, mas também não haver vida selvagem. Também não há ícones de comida. Parece que teremos que continuar explorando por um tempo. Sinto muito por não poder ser de mais ajuda. Atou curvou-se profundamente com uma carranca triste vincando sua testa. Ela parecia seriamente incomodada com o fato de não poder fazer nada por Takuto. Obviamente, sua aparência mais deprimida do que a de um cachorrinho que acabou de levar uma bronca, não passou despercebida por ele. Não peça desculpas. Só o fato de você estar aqui comigo já é uma grande ajuda, Atu. As palavras que ele selecionou para animá-la pareceram acertar em cheio. Takuto não quis dizer nada profundo com seu comentário casual. Mas assim que ela o ouviu, Atou olhou de volta para ele com olhos brilhantes e bochechas coradas. Takuto finalmente entendeu a extensão em que ela o respeitava, admirava e adorava como seu rei. Atou era o tipo de pessoa que levava tudo o que ele dizia mais a sério do que ele pretendia. Meu rei. Estou comovida além das palavras. Sério? Fico feliz que você esteja feliz. Takuto se deparou com o quanto ela o respeitava quando ela se inclinou para a frente para expressar sua alegria. Como alguém que nunca havia experimentado o afeto desenfreado de uma garota antes, ele se sentiu desconcertado com isso. Mas também feliz por ter alguém com quem pudesse interagir assim. Mesmo que esse alguém fosse a heroína da destruição de um videogame que comandava as forças da ruína. Atou deveria ser a unidade de herói de uma civilização do mal, mas ela tem um lado surpreendentemente fofo e brincalhão. Além de suas orelhas pontudas e olhos vermelho-sangue, Atou parecia qualquer outra garota doce e inocente de sua idade, enquanto olhava com admiração para Takuto. Ele ficou mais do que um pouco surpreso ao descobrir que a heroína de uma civilização do mal tinha uma personalidade tão adorável. Agora que penso nisso, qual deveria ser a personalidade de Atou no texto descritivo do jogo? Takuto ponderou essa questão por um longo momento. Estranhamente, ele não conseguia se lembrar de um único detalhe que teria sido escrito sobre a personagem dela, para adicionar profundidade ao mundo do jogo. Rei! Rei Takuto! Você está me ouvindo? Opa! O que foi? Desculpe. Eu me distraí por um segundo. Suas dúvidas desapareceram instantaneamente quando Atou se inclinou bem perto para chamar sua atenção. Ela estava contente demais com a atenção dele voltando para ela para perceber que ele estava fingindo calma para evitar que ela notasse seu coração acelerado. Você está bem? Sente-se mal em algum lugar? Estou bem. Apenas me perdi em pensamentos, só isso. Não se preocupe. Nosso inseto batedor está me contatando. Fico feliz que você não esteja doente. O batedor encontrou algo? Takuto assentiu e se concentrou na imagem em sua cabeça. Ele havia praticado compartilhar a visão do inseto de pernas longas muitas vezes antes disso. Então ele a acessou com facilidade agora. A imagem de olhar furtivamente de um ponto tão alto nas árvores que a queda mataria uma unidade mais fraca fluiu para sua mente. Takuto não conseguia distinguir claramente os detalhes, porque os olhos do batedor se moviam constantemente. Mas ele viu o que parecia ser um assentamento e pessoas. Pele pálida, cabelos prateados, orelhas longas e pontudas. Se a memória não lhe falhava, essas características pertenciam à raça chamada Elfos Negros. Aquilo é um assentamento de Elfos Negros? Eles parecem estar agrupados em um local não muito longe daqui.
Takuto explicou exatamente o que viu para Atou com os olhos fechados, e sua atenção concentrada nas imagens que continuavam a fluir em sua mente. Atou não incomodou seu mestre com perguntas redundantes. Ela tirou suas conclusões com base apenas nas informações que ele lhe forneceu. Suponho que podemos assumir com segurança que estamos em um mundo de fantasia agora. Os elfos negros são neutros, mas tendem mais para o neutro mal. Então isso é um pouco de alívio. Assim que terminou de confirmar o marcador no mapa, Takuto parou de compartilhar a visão do batedor e esfregou os cantos dos olhos. Embora não tenham obtido muita informação além do fato de que havia um assentamento de elfos negros por perto, era exatamente o tipo de informação que procuravam. Essa descoberta limitou drasticamente suas opções neste novo mundo, e não fez nada para reduzir a montanha de problemas que eles tinham que enfrentar. Isso significa que estamos realmente no mundo de Eternal Nations? De qualquer forma, quero agir com cuidado em caso de imprevistos. Eles poderiam ser elfos negros neutro bons também, e estão perto pra caramba. Estamos ferrados se essa for a base inicial de outro império. Fazer fronteira com outro império tão cedo no jogo é a pior coisa possível. É uma péssima localização inicial, com certeza. Se chegar a esse ponto, vamos fugir para bem longe, meu rei. Estou com você. Fugir é vencer. Afinal, Minogra ama a paz e o silêncio. Certo? A guerra é uma coisa tão bárbara. Eles riram juntos e começaram a formular seu plano. Na pior das hipóteses, nossas vidas estão em perigo. Mas, o que tiver que ser, será. Takuto achou um pouco estranho o quão calmo e otimista ele estava em uma situação tão perigosa. Mas todas as suas dúvidas foram dissipadas pela aura de respeito vinda de Atou. No final, ele estava bem com o que quer que acontecesse, contanto que a tivesse ao seu lado. Ok, tenho um plano. Por que não observamos esses elfos negros e obtemos mais informações sobre eles primeiro? Se parecerem difíceis demais de lidar, podemos simplesmente fugir. Podemos simplesmente fugir juntos noite adentro. Sou totalmente a favor desse plano, meu rei. Eles ergueram os punhos no ar e decidiram entusiasticamente por esse plano. Eles estavam agindo um pouco como crianças brincando de casinha. Mas não havia ninguém por perto para pôr um fim às suas travessuras. Até que houve. Assim que Atou terminou de cobrir Takuto de elogios, eles ouviram as árvores farfalharem e alguns galhos estalarem sob os pés. Atou mudou de atitude imediatamente, deixando a brincadeira de lado, e virando-se bruscamente em direção à fonte do som, como uma víbora venenosa pronta para atacar. Takuto olhou na mesma direção alguns segundos depois dela. Droga! Um grupo de várias pessoas saiu de trás das árvores. A raça delas parecia familiar, apesar de Takuto estar vendo-os pessoalmente pela primeira vez. Eram os elfos negros, sobre os quais ele e Atou haviam acabado de discutir. Volume 1. Quando o desastre é semeado no mundo. Capítulo 3. Elfos Negros. O capitão guerreiro dos Elfos Negros, Dia Nagiv Mazaram, arrastava-se pesadamente pela trilha não batida. Seu corpo, outrora aclamado como sendo de aço pelos países vizinhos, definhara a ponto de ele poder até mesmo perder uma luta para uma criança. Os vários guerreiros que o acompanhavam estavam em declínio semelhante. A floresta era interminável e sombria, dominada apenas por uma atmosfera escura e um frio sem vida. Realmente não há nada aqui, não é? Capitão Dia, Você não acha que deveríamos deixar as terras amaldiçoadas agora? Dia balançou a cabeça, rejeitando mais uma vez a mesma sugestão que já ouvira vezes demais. Ele queria dizer-lhes para não continuarem fazendo-o se repetir, mas compreendia intimamente os sentimentos de seus subordinados, pois sentia o mesmo. Mas as circunstâncias atuais deles jamais permitiriam isso. O que ganhamos saindo da floresta agora? Não temos para onde ir depois de sermos expulsos de nossa terra. E duvido muito que as crianças sobrevivam a esta viagem sem rumo por muito mais tempo. A vegetação é abundante aqui. Deve haver comida em algum lugar. Sigam em frente por nossos irmãos. O sorriso que ele estampou no rosto estava longe de ser convincente. Mas seus subordinados não tiveram escolha, a não ser obedecer. Eles não teriam motivo para continuar avançando se perdessem a esperança agora. Mas, ao contrário de seu maior desejo, o que eles buscavam, comida, não se encontrava em lugar nenhum. Mas esta maldita floresta sinistra definitivamente dá arrepios, não é? Procurar em silêncio era terrível para o moral. Gia decidiu iniciar uma conversa, visto que todos estavam com pouca resistência. Ele sentia como se pudesse enlouquecer se não dissesse algo. As profundezas insondáveis da floresta silenciosa não ajudavam. O mar de árvores amaldiçoado, que fica na fronteira do território inexplorado de Idorádia, também conhecido como as Terras Amaldiçoadas. Registros antigos falam de um grande mal selado aqui. O que quer que seja, dizem que não permite que a vida prospere em seu domínio. Hahaha. Isso é apenas superstição. Se fosse verdade,
Não haveria tantas árvores por toda parte. A vegetação que não nos deixa ver mais do que alguns pés à frente não conta como vida? Foi a ajudante de Gia, uma mulher versada em lendas e folclore, quem abordou o tópico inquietante. Ela era uma leitora ávida que costumava gastar a maior parte de seu salário em livros, o que conferia a seu conhecimento e palavras um certo grau de credibilidade. Mas Gia deliberadamente riu dela. Todos rezaram para que seus medos não se tornassem realidade. Como capitão guerreiro, ele não podia demonstrar fraqueza. Não desistam. Nunca desistam. Os nobres espíritos de nossos ancestrais certamente nos mostrarão o caminho para superar esta provação. A razão pela qual Gia era reverenciado como capitão guerreiro não se devia apenas à sua habilidade, mas também à sua força mental. Ele cumpria suas missões sem nunca ser esmagado por circunstâncias impossíveis. Essa fortaleza era o motivo pelo qual ele permanecia capitão guerreiro e continuava a assumir a vanguarda, mesmo enquanto sua raça balançava à beira da extinção. Motivados pelo discurso encorajador de Gia, seus subordinados marcharam para a escuridão desconhecida, acreditando que um caminho se abriria para eles e que seriam salvos desta situação desesperadora, como ele dissera. Finalmente, o mundo se abriu diante deles. Talvez eles esperassem que um milagre acontecesse. O espaço claramente feito pelo homem foi suficiente para incitar a esperança, apenas por ser diferente de tudo o que haviam visto até então. Talvez um recluso vivesse ali em segredo. Ou talvez fosse um local onde plantas comestíveis cresciam em massa. Poderia até ser um ninho de animais selvagens. Ou, quem sabe, era onde Deus lhes concederia misericordiosamente consolo de seu sofrimento. No entanto, todas as suas esperanças foram despedaçadas. Pois apenas a ruína existia ali. Estamos condenados. O arrependimento tomou conta de Gia no segundo em que o viu. Um estrado de pedra se erguia no centro da clareira que parecia ter sido esculpida na floresta densa. À primeira vista, o cenário poderia ser visto como sagrado e significativo. Mas o que existia ali era um problema. Primeiro, havia a garota parada diretamente ao lado do estrado, avaliando-os com um olhar implacável. Cabelos discretos e cor de cinza se destacavam ao lado de seu vestido decorado com adornos de ouro, torcidos em direções distorcidas. Os olhos que avaliavam Gia eram a personificação viva do anormal, e diziam a todos os presentes que ela não era deste mundo, que estava conectada à raiz da escuridão, e o perigo que ela engendrava era fatal. Mas a garota era o menor dos dois males. O problema era a outra pessoa presente. Não. Gia não tinha certeza se o outro poderia sequer ser chamado de pessoa. O segundo ser era um fenômeno paradoxal que parecia ter saído diretamente da lenda da qual a ajudante de Gia falara. Sua forma era humana, mas o resto era indistinguível. Escurecido da vista, como se rejeitado pelo próprio mundo, era sem dúvida a manifestação do grande mal mencionado nas lendas. O ser era tão terrível, tão abominável, que o fez se perguntar: algo deu errado para quebrar a lei natural do mundo, o que o faria desmoronar e cair em ruína. Não sei o que é. Mas meus instintos não param de gritar que não é nada bom. O olhar da garota nunca se desviou de Gia e seus subordinados, e era provável que o ser maligno também os estivesse observando. Os subordinados de Gia nem sequer respiravam. Compreendendo que seu próximo movimento determinaria o destino de sua raça, Gia escolheu suas palavras com cuidado. E eu sou o capitão guerreiro Gia Nagiev, do clã Mazaran dos Elfos Negros. Vejo que você é um ser poderoso e nobre. Por favor, permita-me primeiro pedir desculpas por entrar nesta floresta sem permissão. Gia ajoelhou-se lentamente, com a cabeça baixa, cuidadoso para não provocar o ser maligno. Era um sinal de respeito, embora ele nem soubesse se suas intenções eram compreendidas por esses seres inumanos. Felizmente, os subordinados de Gia seguiram seu exemplo. Gia esperou que falassem com ele. Seus instintos o compeliam a mostrar o máximo de respeito e gratidão. Você parece entender perfeitamente o que significa entrar nesta terra, não é, Férico Negro? Pois bem, que motivo o trouxe a quebrar o tabu? A garota falou após uma pausa de vários segundos. Gia e seu povo estavam em brasas esperando por seu destino, mas a resposta dela trouxe algum alívio. Pelo menos eles podiam se comunicar. Claro, eles não pensaram por um momento que estavam fora de perigo. Apenas lhes foi concedido um perdão temporário por um capricho passageiro. Essa era a única coisa que Gia sabia com certeza. Nosso clã de elfos negros, Mazaram, residia outrora em uma terra no centro do continente Idorágia. No entanto, nossos antigos mestres, o corpo supremo de tomada de decisões élficas conhecido como o Conselho da Tetrarquia, seja rápido com isso. Fomos perseguidos e expulsos de nossa terra. Sem ter para onde ir, viemos para esta floresta. Gia resumiu apressadamente após provocar a irritação da garota. Tentar explicar cuidadosa e elaboradamente suas circunstâncias terríveis foi um erro. Nossas vidas estão nas mãos deles, ele se lembrou. O que devo fazer? Devo dizer algo? Ou espero que eles falem primeiro?
Seus pensamentos giravam em círculos vertiginosos, e seu coração batia tão forte que doía. Entre suas respirações superficiais, o suor frio que cobria seu corpo, a escuridão profunda da floresta, e o ser que personificava um mal tão grande que poderia consumir a escuridão da noite, Dia estava em seu limite. Assim que estava prestes a implorar por misericórdia. Você é só pele e osso, não é? A coisa sentada no topo do estrado falou. Dia estremeceu como se algo tivesse acabado de descer por sua espinha. Ele tremia tanto que podia ver a si mesmo tremendo. O suor jorrava de seus poros, acompanhado de uma repulsa total. Sua voz soava como a de um jovem. No entanto, não havia um pingo de emoção nela. Ele não conseguia sequer sentir vontade ou alma vinda dela. Mesmo os mortos se contorcendo no inferno, teriam um pouco mais de vida e sentimento em sua voz. A voz da coisa era tão estranha e fantasmagórica que fez Dia pensar essas coisas, retardando a reação de seu cérebro de maneira oportuna. Meu rei lhe fez uma pergunta. A voz da garota estava cheia de uma raiva palpável. Nossa perseguição foi tão severa que viemos para esta terra para escapar. Ficamos sem comida pelo caminho e não conseguimos mais enquanto tentávamos despistar nossos perseguidores. Não comemos há dias. Chocado ao descobrir que havia cometido sem saber a grave transgressão de ignorar a pergunta da coisa, Dia apressou-se a se explicar com uma voz patética. As palavras que saíram roucas no final representavam seu arrependimento imensurável. O ser maligno pareceu satisfeito com a explicação de Dia. Com ele satisfeito, a garota também pareceu apaziguada o suficiente para dar um leve aceno de cabeça. Ele acabara de atravessar com sucesso mais um pedaço de gelo muito fino. Claro, não havia um fim visível para o perigo. Por quê? Por que devemos ser punidos assim? O que fizemos de errado para merecer isto? Tudo o que queríamos era um lugar seguro para viver. Eles foram forçados a curvar a cabeça e implorar por misericórdia simplesmente por entrar na floresta. Eles não fizeram mais nada de errado. O que vai acontecer comigo? Não me importo comigo mesmo. Mas e meus subordinados e membros do clã? Que fim trágico os espera depois que este ser maligno fizer o que quiser com eles? Tremendo ao imaginar um futuro arrepiante, Dia foi consumido por um vórtice de raiva e tristeza irreprimíveis. Querer sobreviver é realmente tão pecaminoso? Algo caiu no chão e rolou na frente dele. Dia balançou como uma árvore no meio de uma tempestade, sua mente preenchida com o pensamento ridículo de que acabara de ouvir o som de sua própria cabeça caindo. Alguém poderia realmente culpá-lo por fechar os olhos com força em absoluto terror? Longe estava o capitão guerreiro do clã Mazaram, outrora temido por sua coragem destemida. Em seu lugar, havia um mero mortal, tremendo miseravelmente em suas botas. Mas então ele abriu os olhos, atraído mais pelo cheiro doce e herbáceo que checotava seu nariz do que pelo paradeiro de sua própria cabeça. Uma única e suculenta fruta vermelha rolara no chão à sua frente. O que é isto? Para você. A coisa respondeu simplesmente. Dia engoliu em seco sem nem perceber que sua boca estava salivando. A fruta tinha uma forma que ele nunca vira antes. Até onde eles sabiam, as frutas eram pequenas e duras. Embora a maioria das frutas pudesse ser um tanto doce, elas eram mais amargas e azedas. E embora tendessem a ser comestíveis cruas, eram um alimento que só podia ser comido depois de tomar várias medidas para torná-lo palatável. Mas a coisa redonda diante dele era diferente. O aroma suculento transmitia sua doçura, e sua casca brilhante e vermelha escura apelava aos seus olhos, como se estivesse implorando para que ele a comesse logo. Quando Dia a pegou, a fruta pesou em sua mão, dizendo-lhe que estava repleta de nutrientes. Esta fruta semelhante a uma joia era provavelmente do tipo que apenas a nobreza podia comer. Não, nem mesmo eles provavelmente a haviam provado. Ali, em sua mão, estava a comida que ele, e todo o seu povo, desejava. É uma maçã, já ouviu falar? Fica boa se você a transformar em um coelho. Dia entendeu menos da metade das palavras que o ser proferiu. No mínimo, ele conseguiu aprender que a fruta redonda se chamava uma apple, e que era comestível. Uma apple? Receio que pareça diferente de todas as frutas que conheço. O ser dissera. Para você. Nesse caso, ele não deveria ofender ao aceitá-la. Mas os pensamentos confusos de Dia o fizeram se perguntar se estava realmente tudo bem. Ele se preocupava se era rude comer nesta clareira sagrada. Além disso, ele tinha reservas em consumir comida, enquanto seus companheiros de clã passavam fome em seu acampamento. É bom, tão doce, e suculenta também. A partir dessas observações, Dia percebeu que seus subordinados haviam provado a fruta antes que ele tomasse sua decisão. Mas qualquer que fosse a decisão que ele tomasse, ele provavelmente não poderia ter impedido seus guerreiros famintos. Ele se virou para ver o que seus homens estavam fazendo, apenas para encontrá-los afundando vorazmente os dentes na fruta que o ser devia ter lhes dado.
sucos e um aroma incrivelmente doce transbordavam da fruta que eles seguravam em suas mãos. Dia engoliu em seco ruidosamente e hesitou sobre se deveria participar com eles, mas tinha algo mais urgente a fazer primeiro. Ele olhou de volta para o ser sombrio. Felizmente parecia estar assentindo com contentamento. Por essa reação, parecia que seus subordinados fizeram a coisa certa em vez de serem desrespeitosos. O alívio o inundou enquanto, ao mesmo tempo, ele sentia a necessidade de repreender seus homens por devorarem avidamente a fruta. Mas no final, ele não conseguiu repreendê-los quando viu as grandes lágrimas caindo de seus olhos enquanto eles enchiam a boca. Ele entendia em primeira mão o sofrimento e a fome deles. Comam algumas peras também. Outra coisa caiu no chão e rolou na frente de Dia. Era uma fruta verde desta vez. Pear. Era outro alimento com o qual não estavam familiarizados. A casca verde a fazia parecer verde. Mas o aroma doce e transbordante, que era diferente do das apuls, dissipou essa preocupação. Esta era mais uma fonte de alimento requintada. Dia a pegou e a encarou estupidamente. Você aí, qual é o seu problema? É um presente precioso do meu rei. Aceite-o. A garota usava seu descontentamento e suspeita na manga. Dia não sabia o que o ser maligno estava pensando. Mas ele conseguia ter uma noção da personalidade da garota até certo ponto. Ela respeitava e servia de todo o coração a personificação da ruína sentada ali. Ela provavelmente nunca toleraria nada que chateasse seu mestre. Uma pessoa insolente que tratasse os presentes de seu mestre com desdém não era a exceção. Diante desse fato, Dia apelou para a garota e para o ser que ela servia. Há outros que escaparam conosco para esta terra, crianças pequenas entre eles, e essas crianças, nossas crianças, estão morrendo de fome. Elas não comem nada há dias e estão definhando. Por favor, dê este generoso e benevolente presente de comida para aquelas crianças em vez de mim. Eu imploro. Dia sentiu um gosto metálico na língua. Sangue estava escorrendo para sua boca pelo canto do lábio. Sem nem perceber, ele mordera o lábio na tentativa de conter os sentimentos avassaladores de covardia e vergonha. Ele também não ouvia mais mastigação e sorvido de seus subordinados. Suas palavras provavelmente os lembraram de sua missão. Seus companheiros de clã estavam esperando por eles enquanto lutavam contra a fome. Com tantos de seu povo não mais capazes de sequer ficar de pé, eles tinham apenas uma tarefa a fazer. Mas esse era o problema deles. Dia ouviu a garota estalar a língua como se para transmitir silenciosamente que não era da conta de seu mestre. Mesmo assim, ele curvou a cabeça como se sua vida dependesse disso, e dependia. Esse era o último resquício de orgulho que lhe restava para dar. Ele ia levar essa comida de volta com ele, não importava o custo. Dia não recuou. Mesmo quando confrontado com um ser aterrorizante da lenda e a personificação da ruína. Olhos cheios de determinação inabalável transmitiam eloquentemente sua resolução de alcançar seu objetivo ao custo de sua própria vida. Sua súplica sincera foi respondida rápido demais. Eu sinto por você. O ser, inegavelmente, disse essas 4 palavras. Espere, rei Takuto. A garota correu para o lado de seu mestre em um frenesi, e o aconselhou silenciosamente. Mas a escuridão negra como azeviche não lhe deu ouvidos. Algo caiu no chão, seguido pelo som de muitas coisas se derramando no chão juntas. O queixo de Gia caiu enquanto ele observava o milagre surreal se desenrolar diante dele. Do nada, apareceram mais frutas, batatas gigantes e grãos que se assemelhavam a trigo. Isso não foi tudo. Havia pão tão macio que amassava quando a fruta o tocava. Carcaças de animais limpas com tanta carne e gordura no osso, que fazia você se perguntar o quanto eles tiveram que engordar o gado. E além de tudo isso, havia feijão, vegetais, sal e o que pareciam ser especiarias. Uma montanha literal de comida apareceu do nada, com aquele ser como fonte. Para você. Dia não conseguiu esconder a cachoeira de lágrimas escorrendo por seu rosto perplexo, compreendendo o significado daquelas palavras. Esta era a pura definição de benevolência. Este ser onipotente ouviu suas circunstâncias e disse: Eu sinto por você. Então, ele produziu uma abundância de comida unicamente para ajudá-los e a seus companheiros de clã. Aceitar caridade era estranho para seu povo. Os elfos negros eram uma raça abominável que fugira da luz. Eles só podiam sobreviver por pouco pela misericórdia dos elfos, os feéricos da luz. Eles viviam nas sombras como objetos de desprezo. Ninguém foi solidário quando Dia e seu povo foram banidos. Pelo contrário, muitos disseram que o mundo estava mais puro agora que os feéricos negros se foram. Os elfos naturalmente os evitavam, mas também a humanidade, os anões e todas as outras raças. Dia acreditava que essa era sua sina na vida e seu destino. Ele estava convencido de que viver nobremente em condições adversas e suportar o isolamento do resto do mundo era o chamado de sua raça. Ele absorvera a ideia de que sua sina na vida
era tremer em um canto gelado e isolado do mundo, sem nenhum Deus para salvá-los. Mas ele estava errado. Este ser estendeu-lhes uma mão amiga. Talvez eles estivessem sendo enganados. Quem sabe? Talvez estivesse brincando com suas emoções por pura malícia. Mas mesmo que fosse esse o caso, ninguém jamais simpatizara com eles, muito menos lhes oferecera ajuda. É um milagre, estamos salvos. Oh, obrigado! Obrigado, Ser Todo-Poderoso! Dia podia dizer que seus subordinados estavam radiantes de alegria. Todo-Poderoso como o chamam? Dia teve que perguntar. Ele acabara de perceber que ainda não havia perguntado o nome daquele ser. Ele imaginou que a palavra que a garota usava para se dirigir a seu mestre era provavelmente o nome daquele envolto em escuridão. Mas isso não era bom o suficiente. Dia queria ouvir seu nome diretamente dele. Ele queria saber o nome glorioso do ser que realizara este milagre tão facilmente quanto acenar com a mão. O nome do ser benevolente que concedera o calor da compaixão à sua raça pela primeira vez. Peg. Ele apenas respondeu com essas duas palavras em uma voz distante e desprovida de emoção. Volume 1. Quando o desastre é semeado no mundo. Capítulo 4. Acampamento. A morte visitou silenciosamente o acampamento temporário dos Elfos Negros, na fronteira das Terras Amaldiçoadas. Cerca de 500 elfos negros acampavam ali. A maioria mulheres e crianças, com pouquíssimos homens fisicamente aptos. A única coisa que essas pessoas amontoadas tinham em comum era a falta de carne em seus ossos e a cor do desespero nublando seus olhos. Ocasionalmente, ouvia-se o choro de um bebê, mas até mesmo esses acabavam ficando roucos e desaparecendo. Eles não tinham energia para continuar chorando, e os bebês tinham prioridade com comida e suprimentos. Todos, de todas as idades, estavam em seus limites. Mas o destino parece favorecer reviravoltas dramáticas. A situação deles finalmente mudara para melhor. Uma mulher com relativamente mais energia que os demais notou algo estranho no ar enquanto cuidava dos doentes. Ela sentiu um cheiro esquisito. Não. Ela sentiu cheiro de comida. O que quer que fosse, tinha um aroma forte e doce. Alguns dos outros também notaram. O cheiro foi seguido pelo som de pessoas abrindo caminho por entre as árvores. O acampamento de repente ficou barulhento. Será que o capitão guerreiro, a quem confiaram seu destino, trouxera de volta o que todos esperavam morrendo? Será que aquilo de que já haviam quase desistido se tornara realidade? Estamos de volta. Reúnam-se. Encontramos comida. Um milagre ocorreu. A vida retornou aos seus rostos inexpressivos. Todos correram para o glorioso capitão guerreiro, tropeçando e cambaleando pelo caminho, e praticamente arrancaram a comida que ele distribuía. Preparem as panelas. Vamos cozinhar um banquete. Onde estão os mais doentes e necessitados? Alimentem-nos com estas frutas. O acampamento ganhou vida instantaneamente. Todos reuniram a pouca energia que lhes restava para começar a trabalhar. Alguns prepararam as panelas, alguns buscaram água, alguns acenderam o fogo, enquanto outros correram para os doentes com as frutas. A sacola de cânhamo que a equipe de guerreiros trouxera estava abarrotada de comida. A maioria olhava chocada para as provisões que saíam dela, mas todos se puseram a fazer seus respectivos trabalhos, sabendo que não tinham tempo a perder. No final, o clã que estivera à beira da extinção escapara do perigo imediato. Algumas vidas estavam por um fio, mas a equipe do Capitão Guerreiro voltara com comida bem a tempo de salvá-los. A primeira boa notícia em muito tempo trouxe alegria aos rostos de todos. As provisões abundantes eram mais do que suficientes para encher os estômagos vazios de todos. De onde eles tiraram tanta comida? Não importa o quão famintos estivessem, não deveriam ter racionado melhor? A mulher de meia idade que se perguntava sobre essas coisas questionou o Capitão Guerreiro. Mas ele se esquivou da pergunta, e suas dúvidas foram eventualmente abafadas pelo desejo de saciar sua fome e pela experiência de provar a melhor comida que já havia comido. O alvoroço se acalmou depois de algumas horas. O excesso de comida fora cuidadosamente guardado e estava sob estrita vigilância. A maioria das pessoas adormeceu profundamente, agora que suas barrigas estavam cheias, deixando apenas o som da lenha crepitando sob as panelas vazias para quebrar a noite silenciosa. Ao obter provisões temporárias, o faminto clã Mazaram sobreviveu em segurança à noite que temiam que muitos não conseguiriam atravessar. Finalmente, eles podiam descansar em vez de passar outra noite em claro, atormentados pelas dores da fome. Mas é durante as noites, enquanto a maioria descansa, que a minoria deve permanecer acordada. O capitão guerreiro Gia sentou-se ao lado de uma pequena fogueira a uma curta distância do acampamento, contemplando silenciosamente o céu estrelado através das aberturas na copa das árvores. Você se saiu bem hoje, rapaz. Ancião Moltar. Como está nosso povo? Das árvores não tocadas pela luz do fogo, apareceu o sábio Moltar, o ancião que guiava o clã Mazaram, e o homem considerado o elfo negro mais velho vivo. Com um corpo como um galho seco,
Ele caminhou lentamente para fora da escuridão com seu cajado e sentou-se diretamente em frente a Dia, com a fogueira entre eles. Após uma pequena pausa, ele respondeu à pergunta de Dia com uma voz forte e digna, que desmentia seu corpo frágil. Estão todos dormindo profundamente com as barrigas cheias. Até os gêmeos se recuperaram daquele estado horrível. A fruta que você trouxe é milagrosa. Tenho certeza de que vivi mais do que a maioria, mas nem mesmo eu vi uma fruta assim antes. Moltar fechou os olhos silenciosamente e relembrou os eventos do dia. Parecia tão caótico quanto estar no mar durante uma tempestade, apenas para as nuvens se abrirem. Um único raio de luz rompeu o desespero deles. Dia, que retornara com palavras de esperança, trouxera comida mais do que suficiente para encher o estômago de todos, e ainda sobrar. Ele trouxera para casa uma quantidade surpreendente de alimentos deliciosos, dos quais Moltar nunca ouvira falar ou vira antes. Sim, eu também provei um pedaço daquela fruta. Era divina. Eu nunca soube que existia uma fruta tão deliciosa neste mundo. Depois de confirmar que todos os seus companheiros de clã haviam comido, Dia finalmente mordeu uma apple. Ele nunca esqueceria aquele momento pelo resto de sua vida. Uma doçura surpreendente derramou-se em sua boca com o estalo agradável de seus dentes afundando na casca. Sucos jorravam de sua polpa a cada mordida. Ele podia sentir seu corpo desidratado recuperar rapidamente sua força. Dizer que foi uma experiência celestial não lhe fazia justiça. Mesmo que não entendesse em sua cabeça, ele experimentara a verdadeira alegria por ter satisfeito o desejo básico de todos os seres vivos de comer. De fato, foi uma experiência impensável, fora dos reinos do senso comum. O que aconteceu naquelas matas? Dia permaneceu em silêncio. Ele não podia esconder a verdade, mas lutava para encontrar uma boa maneira de explicar. Fora uma experiência tão surreal, e mais do que tudo, ele não conseguia se livrar do medo inato de que aquele ser os estivesse enganando. Moltar viu que ele estava em conflito, e esperou sem apressá-lo. A julgar pelo silêncio pensativo que Dia mantinha com uma expressão atormentada no rosto, Moltar determinou que ele devia ter trazido um problema ainda pior do que esperava, e decidiu que era melhor não pressioná-lo com uma saraivada de perguntas. Ele encontrou um problema que não pode ser resolvido facilmente por meios comuns. Será algo que meu conhecimento e experiência podem nos ajudar a superar? Moltar preparou-se silenciosamente para o pior. Mas a resposta à sua pergunta excedeu sua imaginação. Nós encontramos um ser lendário no meio da floresta. As longas sobrancelhas brancas de Moltar se arquearam. Uma variedade de seres lendários fora registrada ao longo dos tempos. Alguns eram bons, e outros eram maus. Alguns eram amigáveis com as raças humanoides, como humanos e elfos, enquanto outros eram hostis. Os seres eram tão diversos e numerosos quanto suas lendas, com sua imensa força como o único denominador comum entre eles. Esta era a floresta amaldiçoada da qual a humanidade se mantinha afastada. As terras amaldiçoadas. Moltar orou com todas as suas forças para que seus medos fossem infundados. Qual ser lendário? É de alguma lenda que eu conheça? Acho que meu ajudante mencionou que era o ser selado nas terras amaldiçoadas ou algo assim. Vocês encontraram o Rei da Ruína? Moltar sentiu-se tonto. Seu pior medo se tornara realidade. O colosso viajante, o oceano vivo, o mensageiro de outra dimensão, a máquina de tortura automática, de todos os seres lendários, eles haviam encontrado o mais perigoso e aterrorizante. Moltar conseguiu manter a calma, apesar da situação horrível, e de sua frustração com o sofrimento interminável que sua raça tinha que suportar, reunindo toda a experiência que cultivara ao longo de suas décadas de vida. Você já ouviu falar dele, ancião Moltar? Existem alguns poucos registros antigos e contos populares que afirmam que o Rei da Ruína aparecerá quando o mundo se tornar superpovoado. Ele destruirá tudo o que existe, fazendo com que todos comecem do início. Não sei se é o mesmo ser, mas também não posso dizer definitivamente que não é. Ele se apresentou como tal? Não havia muitos contos sobre o Rei da Ruína. Os poucos mitos e lendas que existiam eram desconexos, com alguns dizendo que o Rei da Ruína estava selado nas terras amaldiçoadas, outros dizendo que ele apareceria de repente do nada, e um afirmando que um deus já o havia destruído. O objetivo do Rei da Ruína de destruir o mundo era a única consistência. Eu não ouvi o nome dele. Ele não se apresentou. Mas o Rei da Ruína? Certamente é um nome adequado para o ser inspirador de medo que encontrei. Você falou com o rei? Não. O rei era um ser além da nossa compreensão. Mas havia uma garota lá que esclareceu as palavras do rei para nós. Dia relembrou seu encontro. Quem? Ou o que era aquela garota? A única coisa que ele podia dizer com certeza era que ela não era apenas uma garota normal que o rei encontrara por ali. Ela era má. Pura maldade. Ela sozinha representava uma ameaça para este mundo. A escuridão que ela exalava deixava isso claro. Cabelos da cor de cinzas queimadas.
roupas distorcidas com vontade própria, pele mais branca que a dos mortos, e olhos transbordando de uma escuridão insondável que parecia desprezar o mundo inteiro. Dia estremeceu, lembrando-se da maneira como os olhos dela o haviam analisado friamente. Não sei se o que você encontrou foi o Rei da Ruína, mas sem dúvida não é um ser bom. Posso dizer agora que recuperei um pouco de mana depois de comer. Esta floresta está distorcida. Deveríamos ter notado antes. Se ao menos tivessem percebido os perigos que esta floresta representava mais cedo, talvez pudessem ter evitado essa situação. Mesmo que não pudessem evitar entrar nas terras amaldiçoadas, poderiam ter escolhido um local onde não teriam tropeçado no Rei da Ruína. Mas deveria, teria e poderia não refletia a realidade. Foi porque não notaram que se depararam com este perigo muito presente. Um perigo que ameaçava trazer a desgraça. O que você deu em troca da comida? Nada. Ele simplesmente nos deu sem pedir nada em troca. Ah! Você honestamente acredita que um ser maligno concederia presentes sem esperar nada em troca? Eu não sei. Apenas nos perguntaram sobre nossa situação e nós respondemos. Foi tudo o que aconteceu. Então por que o Rei da Ruína os ajudou? O silêncio caiu entre eles. Dia também não entendia o porquê. Se por um lado, ele entendia que regras diferentes estavam em vigor do que aquelas que ele conhecera como a lei natural das coisas. Seres malignos odeiam tudo o que vive. Por causa desse ódio, eles nunca agem no interesse dos vivos. A única exceção à regra é quando formam um contrato onde recebem algo em troca. Ou quando estão te enganando. Mas Dia tinha uma perspectiva completamente diferente. Ele acreditava em mais uma possibilidade. Foi por isso que, mesmo com o medo de poder ter sido enganado, Gia colocou seus sentimentos em palavras e explicou sua interpretação ao frágil e velho sábio. Por benevolência. Benevolência, você diz? A desconfiança encheu os olhos do ancião Moltar. Sua reação beirava a hostilidade, e ele discretamente curvou a mão em torno de seu cajado no chão para que Dia não percebesse. Sim, benevolência. Sua benevolência simpatizou com nossa situação e nos deu uma bênção. Tolo! Você acabou de se referir àquela coisa como sua benevolência. Você foi enfeitiçado? Juro que não fui. Então por que você o chamou de sua benevolência sem pensar? Essas são palavras reservadas para aqueles que merecem nosso respeito. A raiva de Moltar explodiu. Ele levantou seu cajado do chão e o apontou para Dia. Embora fosse velho, ele era um feiticeiro que sobrevivera a décadas de guerra. Seu feitiço seria liberado mais rápido do que o capitão guerreiro Dia poderia saltar para fora do caminho. Mas Dia não se acovardou diante da morte iminente, escolhendo em vez disso contra-atacar o ataque do mago furioso com palavras. Sua benevolência concedeu comida ao nosso povo faminto. É natural respeitá-lo, mas estamos lidando com um ser maligno. Você não sente o miasma da ruína preenchendo esta floresta? O que o miasma tem a ver com isso? Sua benevolência disse que sentiu pena do nosso povo faminto. Essa é a verdade real aqui. Você foi enganado. Ele estava tentando te seduzir com palavras bonitas. Então o que eu deveria ter feito? Só conseguimos desperdiçar nossa energia discutindo inutilmente porque ele nos alimentou. Com essa observação, a troca explosiva deles chegou ao fim. O ancião Moltar entendia perfeitamente o que teria acontecido com eles se o Rei da Ruína não lhes tivesse concedido essas esmolas. Mas suas preocupações e o medo de seu futuro desconhecido, envolto em escuridão, deram origem à sua explosão. E, ao mesmo tempo, ele finalmente admitiu que não tinha escolha, a não ser seguir em frente e negociar com o que parecia ser o Rei da Ruína. Ele tinha que fazer isso. Diga-me, ancião Moltar, o que eu deveria ter feito? Nem mesmo eu sei a resposta para essa pergunta. Uma voz rouca respondeu à pergunta silenciosa e cansada de Dia, enquanto ambos os homens perdiam a energia para lutar. Nenhum dos dois sabia a resposta certa. Eles não tinham muita escolha em primeiro lugar, e era exatamente por isso que tinham que aceitar a realidade como ela era. Era só isso. Sinto muito, bravo guerreiro do clã Dia. Você se saiu bem. Dia aceitou seu pedido de desculpas com um leve aceno de cabeça. Ele fora nomeado o próximo chefe do clã Mazaram. Ele tinha uma boa compreensão da pressão que o ancião Moltar sentia como líder atual. Eu cuidarei das negociações com o rei como chefe dos Elfos Negros. Não sei o que este ser está pensando, mas vivi por 200 anos. Farei dar certo. Por favor, faça. Com isso, a discussão terminou. Apenas o som da lenha crepitando lhes oferecia algum consolo. Eu me pergunto quando poderemos dormir em paz. O rei produzira casualmente uma montanha de comida. Os homens de Dia só conseguiram carregar para casa menos de 10% dela. E a garota que servia ao rei disse-lhes para voltarem para buscar o resto o mais rápido possível. Provavelmente deveríamos ir vê-los assim que amanhã de manhã chegar, disse Dia ao ancião Moltar. E eles começaram a discutir seus planos.
O rei da ruína de que falavam as lendas, o ser sombrio, era maligno o suficiente para convencê-los de que era com ele que estavam lidando. Moltar contemplou o céu noturno cravejado de estrelas para conter os sentimentos de terror que há muito havia esquecido. Enquanto isso, mais ou menos na mesma hora, o mesmíssimo rei da ruína de quem os elfos negros tremiam de medo estava. Rei Takuto, de joelhos! Por que você usou nossa preciosa mana em algo assim? Porque eu senti pena deles. Essa não é uma razão boa o suficiente. Yep. No meio de uma bronca de sua confidente por ser antieconômico. Volume 1. Quando o desastre é semeado no mundo, capítulo 5. Negociações. E na maioria das situações, um homem não tem onde se apoiar diante da ira de uma mulher. O mesmo valia para o rei da ruína e sua subordinada leal, provando que nem mesmo eles eram uma exceção às regras que governam a relação entre homens e mulheres. Takuto, o homem que se tornara o comandante de Minogra neste novo mundo, estava no momento implorando para que sua subordinada direta se animasse, depois que sua decisão descuidada arruinou o humor dela. Vivamos, anime-se, Atou. Não estou de mau humor nem nada. A aura que ela exalava discordava veementemente. Ela tinha todo o direito de ficar irritada quando Takuto decidira tão arbitrariamente desperdiçar o precioso e limitado suprimento de mana deles com alguns míseros elfos negros. Ele não esperava que isso a chateasse tanto, então passara cada momento desde então se desculpando, na esperança de que o humor dela melhorasse. Teria melhorado se ele percebesse que a garota estava mais irritada por ele não a ter consultado do que com o desperdício de suas ações. Mas isso era pedir demais de um garoto que passara a maior parte de sua vida no hospital, com pouca ou nenhuma interação com o sexo oposto. Pelo lado bom, sua tentativa desesperada de apaziguá-la com desculpas intermináveis pareceu desgastar a Tu gradualmente, até que ela se sentiu mal por não o perdoar. Ok. Que tal isto? Eu faço qualquer coisa que você disser se me perdoar. Fazer qualquer coisa não é ir um pouco longe demais? Não estou tão brava assim, repreendeu a Tou, olhando para Takuto por baixo de seus longos cílios. Ela estava começando a se preocupar que seu mestre pudesse abandoná-la se continuasse a agir de forma esquiva. Ela planejava perdoá-lo assim que ele lhe desse um bom motivo. Eu não consigo fazer isso sem você, Atou. Eu preciso de você. Rei Takuto. Francamente falando, Atou era fácil de conquistar. Na maior parte do tempo, essa garota colocava seu mestre em primeiro lugar. Então uma ou duas palavras gentis dele, e ela estava pronta para deixar o passado para trás. Isso era inevitável quando Takuto era todo o seu mundo, e especialmente quando toda a sua vida, embora restrita aos confins de um videogame, fora passada ao lado dele. Me desculpe por ser tão teimosa também. Sou uma desgraça de subordinada por me opor à decisão do meu poderoso rei. Quem pede desculpas sou eu. Viemos para este mundo juntos, então eu deveria ter te consultado primeiro. Você me perdoa? Ela assentiu, e com isso, eles deixaram o assunto para trás. No geral, nenhum dos dois via o que aconteceu como um grande problema. Eles apenas sentiram vontade de agir de forma mais dramática para animar a conversa. A confiança um no outro estava mais forte do que nunca. Mas o próximo problema que eles tinham que discutir era de natureza mais séria. Obrigado. Com isso resolvido, há algo sobre o qual eu queria te consultar. Você está disposta a me ajudar a encontrar uma solução? Claro, meu rei. Então, o que o está incomodando? Se for sobre nossa mana restante, acredito que ainda devemos estar seguros com o custo minúsculo associado à quantidade de comida que você produziu. Não, esse não é o problema. Isto é em uma escala totalmente diferente, comunicou Takuto com uma expressão grave. Atou ficou ansiosa com o quanto ele parecia estar lutando para abordar o tópico. Podia-se dizer que as preocupações de seu estimado mestre eclipsavam facilmente as suas. Algo o chateou, meu rei? Não exatamente. Você se lembra de como conversamos com os elfos negros? Sim. O encontro abrupto deles com os elfos negros não fora há muito tempo. Atou repassou a curta conversa em sua cabeça, mas, até onde podia dizer, eles haviam lidado bem com as coisas. Eles haviam enganado com sucesso os elfos negros, fazendo-os acreditar que seu lado era mais forte, sem revelar nenhuma de suas cartas. Nenhum problema deveria ter surgido de seu encontro, mas as preocupações de Takuto residiam em uma esfera de pensamento totalmente diferente. Para te dizer a verdade, eu tive dificuldade para falar. Como assim? Você não notou, Atu? Até eu achei um pouco estranho. Consigo manter uma conversa adequada com você, mas de repente não consegui falar quando outras pessoas apareceram. Atou repassou os eventos em sua cabeça novamente. Ela definitivamente achou a escolha de palavras dele um pouco estranha. Mas ela atribuiu isso a ele estar sendo propositalmente curto para evitar dar acidentalmente muita informação e arruinar a encenação deles. Ela simplesmente presumiu que ele estava interpretando o papel de um ser poderoso que deixava toda a conversa trivial para seus lacaios.
Na época, ela ficara até tão impressionada que pensara: meu rei é tão impressionante por conseguir fazer isso de improviso. O suor escorreu pela testa de Atu. O que ela sinceramente esperava que não fosse o caso, estava prestes a se tornar realidade. Pensando bem, não consigo me lembrar de ter tido uma conversa decente com as enfermeiras e médicos no hospital. Eu basicamente não tenho experiência em conversar com os outros. Acho que há uma palavra para pessoas que só conseguem falar com pessoas de quem são próximas. Ah, não. Atu tremeu. Ela tremeu da cabeça aos pés. Ela acabara de se lembrar da vida anterior de seu mestre, da influência um tanto problemática que isso tinha sobre ele agora, e do colossal mal-entendido sob o qual ela estivera operando. Parece que eu tenho um distúrbio de comunicação. Uma única lágrima escorreu do olho direito de Takuto enquanto ele falava. Ele tinha uma aflição pesada que o impedia de se comunicar com estranhos. Por favor, não chore, meu rei. Atu correu para o seu lado mais rápido do que os olhos podiam acompanhar e se agarrou ao seu braço. Era tudo o que ela podia fazer por ele agora. Takuto chorou por sua incapacidade de se comunicar. Atu também chorou pelo fato de seu mestre não conseguir conversar bem com os outros. Mesmo para a heroína da ruína, que uma vez ganhara poder infinito e destruíra o mundo de uma só vez, este era um inimigo que ela não podia derrotar por seu mestre. Enquanto isso, o rei da ruína deixou sua dor correr solta. Eu não sou rei nenhum, Atu. É patético demais ser o rei da ruína com uma ansiedade tão severa. Não posso continuar vivendo. Vai ficar tudo bem. Mesmo que você não consiga falar com os outros, você ficará bem contanto que fale com a sua Atu, meu rei. A partir deste dia, eu me tornarei sua porta-voz exclusiva. Eu o servirei pelo resto dos meus dias, então tudo vai dar certo no final. Sim, mas como um rei incomunicável pode dar ordens ou negociar com nações estrangeiras? Eu preciso falar, não preciso? Atu ficou em silêncio. Ela empalideceu por não ter as respostas para ele. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Takuto novamente. Eu quero um reinício completo da vida. Leve minhas memórias também. Vamos recomeçar do zero, ele gemeu. Não é tão ruim assim. Você não precisa deixar isso te perturbar tanto. Reis não precisam ser prolixos. Reis são solitários. Eles se mantêm acima de toda vulgaridade. Você está apresentando a imagem de um homem poderoso que só fala com seus subordinados de confiança. Será que Atu já havia levantado a voz tão alto antes? Ela projetou sua voz o mais alto que pôde para defender seu argumento e dissipar a apreensão de seu mestre. Embora suas palavras fossem apenas altas e pouco convincentes, ela teve a sorte de Takutoira ser facilmente influenciado por qualquer coisa que ela dissesse. Assim, seus gritos frenéticos conseguiram acalmar a depressão dele. Ah, Atu, obrigado por se esforçar tanto para me animar. Não se preocupe, meu rei. Nós vamos, lenta mas seguramente, reabilitá-lo. Você definitivamente se tornará capaz de falar com as massas. Você me tem. Você me tem, então, por favor. Não pense em começar um novo jogo e apagar o passado. Sim. Desculpe. Acho que estava me sentindo um pouco derrotado. Você está certa, no entanto. Não preciso ser um excelente orador quando tenho você. Sim, sim. Esse é o espírito. Se Eternal Nations nos ensinou alguma coisa, é que você pode resolver qualquer problema na vida contanto que tenha poder e riqueza. Obrigado, Eternal Nations. E obrigado a você também, Atu. Eu tenho a melhor confidente do mundo. Eles não haviam resolvido um único problema, mas ambos pareciam satisfeitos com a resposta a que chegaram. E embora possa ser difícil para outra pessoa entender, essa conversa conseguiu fortalecer o vínculo deles. Enquanto se olhavam nos olhos, eles foram preenchidos por uma torrente de emoção, até atingirem o auge da excitação. Atu! Rei Takuto! A represa que os continha se rompeu, e eles compartilharam um abraço apaixonado. Gigigi! Um grito perturbador interrompeu o momento íntimo deles. Ainda abraçados, eles olharam por cima dos ombros e encontraram um inseto de pernas longas tremendo estranhamente atrás deles, observando-os com seus globos oculares giratórios. Eles não tinham ideia do que aqueles olhos grotescos estavam tentando expressar. Mas foi horrível o suficiente para quebrar o momento. Ah, é mesmo, esqueci que o chamei de volta para a base. Sinceramente, este inseto não tem noção. Vamos simplesmente reciclar a unidade? Isso seria um desperdício de mana, então não. Ter o inseto presente estragou o clima. Ou melhor, os trouxe de volta à realidade. Takuto soltou Atu casualmente e se empoleirou no topo do estrado de pedra. Ele preferiria ter ficado daquele jeito, mas o olhar penetrante do inseto de pernas longas era desconcertante. Quanto a Atu, ela estava compreensivelmente chateada. O que você quer, afinal, inseto? Aprenda a ter um pouco de tato, seu inseto desajeitado. O rei Takuto e eu estávamos no meio de aprofundar nosso relacionamento.
Digue. Ah, entendo. Parece que os elfos negros estão próximos. Eles devem ter vindo pegar o resto da comida. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido deles. Como jogador, Takuto podia sincronizar sua mente com o inseto de pernas longas e suas habilidades. A habilidade especial desta unidade de batedor em particular expandia o campo de visão do jogador. A habilidade funcionava mesmo no meio de uma floresta complexa coberta pela névoa de guerra, permitindo que Takuto visse o clã dos Elfos Negros se aproximar através de seus olhos esbugalhados. A apreensão o encheu. Como acabara de dizer a Atou, ele tinha sérios problemas de comunicação. Ele não estava confiante de que conseguiria passar por uma segunda negociação sem problemas. Mas ele tinha alguém ali para resgatá-lo arrojadamente desta crise. Sua confidente, Atou. Percebendo imediatamente por que ele parecia tão aflito, ela prontamente ofereceu um plano. Uma excelente ideia acabou de me ocorrer. Eu assumirei quaisquer negociações com aqueles elfos negros. Tudo o que você precisa fazer é observar. Sério? Você não se importa? Sério. Por favor, confie esta tarefa a mim. Na minha humilde opinião, você parecerá mais digno permanecendo um homem de poucas palavras. Ele gemeu. Takuto ficou grato pela oferta. Ele adoraria deixar as negociações com ela. Mas será que isso era algo que ele deveria permitir? Ele era o rei, e ela, sua subordinada. Ele não se importava com hierarquia, mas se preocupava que sua atitude sobre essas coisas pudesse colocar mais um fardo sobre Atou. Ou você me acha insuficiente, meu rei? Atou colocou a mão sobre o coração, sua expressão transbordando de uma confiança que silenciosamente lhe dizia para confiar nela. Takuto ficou secretamente aliviado com a reação dela, e também envergonhado por subestimar sua capacidade. O que ele tinha a temer? Ela era a lendária heroína de Minogra, Atou Gosma. A heroína da ruína, aniquila todos os inimigos e esmaga todos os obstáculos sob seus pés. A garota de possibilidades infinitas e poder ilimitado estava pedindo para que ele deixasse a tarefa com ela. Havia apenas uma resposta para o rei que recebera confiança e lealdade absolutas. Você não tem insuficiência alguma, Atou. Posso confiar isso a você? Hehehe. Cada desejo seu é uma ordem, meu rei. Olhos carmesins se fixaram nele, enquanto ela fazia uma reverência profunda. Sua expressão enfeitiçante transbordava de confiança absoluta, adequada a uma heroína que traria a ruína ao mundo. Obrigado por nos conceder a honra de estar em sua poderosa presença, ó grande ser. Eu sou Moltar Cordal Mazaram, chefe do clã dos Elfos Negros a quem você generosamente concedeu misericórdia. Um destacamento de elfos negros apareceu diante de Takuto pouco depois de ele saber de sua aproximação por seu batedor. Eles eram liderados por um velho homem curtido pelo tempo. Ele usava seus cabelos e barba prateados, longos e orgulhosos, embora estivessem devastados pelos efeitos da desnutrição. Ele se ajoelhou diante de Takuto e Atou, com seu cajado surrado fincado no chão para se apoiar. Ao lado dele estava o capitão guerreiro dos Elfos Negros, Dia, que eles haviam conhecido ontem. Vendo que Takuto reconhecia a maioria dos rostos ali, parecia que eles haviam selecionado os mesmos membros para esta missão. Mas ter um líder diferente agora mudava o comportamento deles. Ou talvez eles tivessem discutido como agir de antemão. Atou fez um aceno de cabeça satisfeito para retribuir a saudação apropriada deles. Bom, vocês conhecem as boas maneiras para um feérico negro. Não fiquem rodeando a árvore de carne. Posso dizer que vieram aqui por um motivo. Desembuchem. Ouvi dizer que nossos jovens se comportaram sem modos durante nosso encontro anterior. Permita-me pedir desculpas e também estender minha mais sincera gratidão em nome do meu clã por gentilmente nos fornecer rações muito necessárias. É natural que feéricos negros subdesenvolvidos percam a compostura diante de um ser poderoso. Meu rei não é tão mesquinho a ponto de deixar coisas triviais o afetarem. As maneiras podem fazer ou quebrar certas situações. Aqueles no poder são obrigados a aplicar a punição apropriada por lapsos no decoro. Assim, era apropriado mostrar algum descontentamento e oferecer uma palavra de advertência sobre o comportamento deles. Atou, no entanto, estava interessada apenas em Takuto, e em mais nada. Um olhar em sua direção disse a ela que ele também não estava incomodado com a ofensa deles. Por que ele estaria, quando era um jovem normal de uma terra moderna? Ele não dava muito valor a formas rígidas de polidez. Assim, ela não aplicou nenhum sentimento pessoal a algo que ele determinara não ser um problema. No que diz respeito a este assunto, Atou podia de fato ser chamada de peão leal de Takuto. O fato de os elfos negros terem invadido as terras amaldiçoadas sem permissão não foi questionado, e o comportamento deles também foi descartado como trivial. Na realidade, eles não tinham de fato a autoridade para tratar os elfos negros desta forma. Mas o ancião Moltar não tinha como saber disso enquanto baixava a cabeça para mostrar sua gratidão pela clemência deles.
Nossa raça inteira se envergonha de nossa mesquinhez diante de sua generosa benevolência. Por favor, conceda-nos a honra de saber seu nome, para que possamos transmitir a história da grande dívida de gratidão que temos para com você, para todo o sempre. Atou virou a cabeça em direção a Takuto. Ela estava buscando a permissão dele para lhes dizer seu nome. Ele nunca deu seu nome durante o último encontro. Embora parte disso se devesse à sua falta de habilidades sociais, também foi devido à sua decisão de não fornecer mais informações do que o necessário. Mas sua opinião mudou depois de um tempo para pensar sobre isso. Em vez de viver uma vida miserável se acovardando de medo, ele poderia muito bem agarrar a vida pelos chifres, mesmo que essa fosse a opção mais arriscada. Quem não arrisca, não petisca. Essa foi uma lição de vida que o jogo lhe ensinou. Com isso em mente, ele permitiu que Atou lhes respondesse. Atou tinha apenas uma coisa a fazer agora que tinha o selo de aprovação dele. Ela respirou fundo e proclamou o nome dele com pompa imponente. Vocês estão na presença do rei Takuto Ira, o soberano da ruína, senhor do apocalipse. Lembrem-se de seu grande e nobre nome. Ao se referirem a ele, vocês o chamarão de Rei Ira, ou Rei Takuto Ira. As cabeças dos elfos negros afundaram ainda mais com a proclamação de Atou. O nome de Takuto agora era conhecido, e ficou gravado em seus corações, junto com medo e admiração. Atou assentiu com satisfação. Foi assim que o nome de Takuto se tornou conhecido pela primeira vez neste mundo. Foi por critério exclusivo de Atou que ela o apresentou como Takuto Ira, o Senhor do Apocalipse. Ela propositalmente fez questão de impedi-los de chamá-lo de Takuto, porque entendia a relação especial que chamar alguém pelo primeiro nome implicava. Ao fazer isso, ela deixou clara a relação que tinha com seu mestre diante de todos os presentes. E foi porque ela estava ocupada bolando tais esquemas que ela não percebeu o que Takuto notara. O ancião elfo negro estremeceu ao ouvir o título que ela lhe deu. Ah, e meu nome é Atou. Certifiquem-se de não se dirigirem a mim com a mesma formalidade que ao rei Takuto. Ele é o rei supremo, merecedor de respeito em todos os momentos. Eu sou apenas sua leal subordinada. Fiquem à vontade para esquecer meu nome. Rei Takuto Ira e Senhora Atou. Eu gravei seus gloriosos nomes nestes ossos cansados. Juro que transmitirei este conhecimento ao resto do clã, para que eles também gravem seus nomes em suas próprias almas. Excelente. Agora peguem sua comida e vão embora. A maior parte dela não durará indefinidamente. Só porque meu rei pode produzir quantidades infinitas com um aceno de mão, não justifica deixar boa comida ser desperdiçada. Atou soava entediada com eles, o que era realmente verdade. Ela já havia perdido o interesse em negociar. Ela só existia para seu mestre, Takuto. Ela entendia isso como a palma da sua mão e desejava isso tanto quanto. Ela nem se importaria em falar com os outros se não fosse por ele. Quanto mais cedo essas conversas terminassem, mais cedo seu mestre a elogiaria. Por favor, espere. Veja, nós discutimos como podemos retribuir ao rei por nos salvar e estávamos nos perguntando se ele quer que paguemos tributo. O chefe dos elfos negros jogou um balde de água fria nos desejos de Atou de estar nos braços de seu rei. Parecia que eles ainda não haviam terminado de conversar. Atou franziu a testa e ponderou o pedido incomum deles, já que não era uma ofensa grave o suficiente para chateá-la. Vocês desejam pagar tributo? Vocês podem fornecer algo que satisfaça meu rei? Tenho vergonha de admitir. Mas somos ignorantes demais para sequer imaginar o que poderia agradar ao poderoso rei Takuto Ira. Podemos primeiro ouvir diretamente de Sua Majestade o que ele... Entendo. Vocês não têm nada de que precisamos, então. Vocês não estão em posição de oferecer nada, de qualquer maneira. Atou os dispensou com um aceno, suspirando enquanto balançava a cabeça. Eles haviam oferecido pagar tributo. Mas Atou duvidava muito que refugiados famintos tivessem algo de valor. Claro, ela não podia negar completamente a possibilidade de eles possuírem um item raro, como artefatos. Mesmo com essa pequena chance pairando no ar, ela optou por priorizar removê-los da presença de seu rei. No início do jogo, quando o império do jogador ainda está na frágil fase de construção de suas fundações, até mesmo os menores deslizes podem ser fatais. Atou estava mais desconfiada de que os elfos negros trouxessem seus problemas para Takuto. Em particular, ela temia que as pessoas que os expulsaram de seu território e continuaram a caçá-los se tornassem um problema para Takuto. Podemos não estar, mas... Senão... Eu disse que não precisamos do seu tributo. Você disse, mas... Por que você está sendo tão evasivo? Meu rei é um homem ocupado. Você está tramando alguma coisa? Eu nunca ousaria! A irritação de Atul transpareceu, provocando pânico visível nos elfos negros. Afinal, ela não tentou esconder ou suprimir a aura assassina e negra como a Zeviche que emanava dela. As habilidades passivas de Atou, herói, maligno e fanático,
Cada uma tinha o efeito de multiplicar sua força de combate básica. E com sua habilidade especial de roubar habilidades das unidades que derrotava, ela tinha o potencial de se tornar mais forte a cada batalha. Os elfos negros, por outro lado, estavam famintos demais para usar toda a sua força. Em seu estado atual, Atou poderia facilmente varrer o campo com eles. Se quisesse, poderia abater as unidades de mago e guerreiro, e então ir dizimar todo o clã dos elfos negros em menos de 10 minutos. E esse assassinato a sangue frio seria muito benéfico para ela e Takuto, se a ética fosse jogada ao vento. Isso está tomando um rumo muito ruim. Takuto abandonou rapidamente seu pensamento otimista de que essas conversas terminariam pacificamente. Do jeito que estava, Atu havia formado uma opinião criticamente errada sobre os elfos negros. A atitude dela em relação a eles era extremamente negativa e, olhando objetivamente, ela parecia uma subordinada cuja vida era dificultada por ter que lidar com os caprichos de seu rei. Apenas falar com eles era desagradável para ela, mas ela assumira esse papel a pedido de seu rei. Por isso, ela tentou encerrar a conversa para se livrar rapidamente do incômodo. Era natural que ela visse a situação dessa maneira. Por outro lado, os elfos negros não podiam deixar as coisas terminarem tão rápido. Essa negociação era decisiva para o lamentável clã. Era um ponto de virada que determinaria seu destino. Mesmo que este único encontro prolongasse suas vidas, não haveria uma próxima vez. Eles não tinham comida e nenhuma garantia de que encontrariam um lugar seguro para viver. Portanto, mesmo que parecessem um pouco suspeitos, era bastante natural que tentassem ativamente negociar com Takuto e Atu. Claro, Takuto não culpava Atu por ter uma visão estreita e focada nele, quando ele podia analisar tudo objetivamente do estrado. Mas ele também não iria permitir uma batalha na situação atual deles. Decidindo que precisava intervir, Takuto pigarreou e ergueu a voz, apesar de seu nervosismo. Atou. Sim, meu rei. Atou foi rápida em responder. Ela se virou bruscamente ao som de seu nome e voou para o lado de Takuto mais rápido que uma flecha. Então, ela colocou as mãos no estrado e aproximou o rosto do dele. Seu descontentamento era aparente no beicinho fofo que ela fez questão que só ele pudesse ver. Ela também parecia frustrada por a conversa não estar indo a lugar nenhum. Ela aproximou os lábios dos ouvidos dele para que só ele pudesse ouvir seu turbilhão de queixas. Rei Takuto! Essas pessoas são péssimas em negociar. Elas também parecem estar tramando alguma coisa. São pessoas más. Vamos matá-los. Vamos matar todos eles, ela sussurrou veementemente. Ora, não vamos nos precipitar, Takuto quase disse. Você também não fez um ótimo trabalho negociando. Ela começara bem, mas descarrilara para algo um pouco inaceitável no final. Por outro lado, ele era ainda pior, tendo empurrado todo o assunto para sua subordinada de aparência jovem, só porque tinha dificuldade em falar com estranhos. Independentemente disso, era inegável que Atou e os elfos negros começaram com o pé esquerdo. Atou aparentemente queria se livrar deles rapidamente, mas o chefe dos elfos negros tinha bons motivos para não recuar. A atitude dela praticamente gritava para não se aproximarem deles novamente. Tentar encerrar a conversa à força os deixou ainda mais nervosos. Ela só agiu daquela forma para colocar o mínimo de pressão social possível sobre Takuto, mas isso só fomentou um mal-entendido maior entre ambas as partes. Eles só causarão mal se você os deixar viver. Aniquilar cada um deles aqui e agora é o melhor. Eles merecem ter suas cabeças penduradas em uma estaca para todos verem, Rei Takuto. Opa, acalme-se. Ouça, tenho certeza de que eles querem negociar conosco. Eles estão oferecendo tributo. Sabe como somos uma civilização do mal? Você não acha que eles estão agindo um pouco estranho porque estão desconfiados de nossos motivos para ajudá-los? Oh, esse é um bom ponto. Então o que devemos fazer seguir? Vamos pedir algo em troca para convencê-los de que a dívida está paga. Dessa forma, eles podem se sentir tranquilos e mais à vontade para se abrirem sobre o que realmente querem. Mas cara, aquele elfo velho é bem interessante. Eu também quero aproveitar mais a conversa com eles, pensou Takuto. Ele não estava desesperado por conversa de forma alguma, mas os elfos negros despertaram seu interesse. Atou olhou para Takuto, que havia visto através do cerne da questão, com adoração brilhando em seus olhos, e ela respondeu com confiança em um humor muito mais feliz. Você nunca deixa de me surpreender, meu rei. Estou maravilhada com sua percepção. Eu entendo completamente o que você quer agora. Por favor, deixe o resto comigo, eu cuidarei de tudo. Ei, espere! Atou se virou e voltou para a mesa de negociações. Não tem como ela entender. Takuto sabia disso, mas era afligido pela maior penalidade do jogo, a incapacidade de se comunicar. Ele não teve escolha, a não ser deixar as negociações com ela. Então é disso que se trata. Agora eu entendo. Atou cantarolou sedutoramente. Juro, vocês são tão tolos que não sei o que fazer com vocês.
Os elfos negros baixaram suas cabeças ainda mais perto do chão, sentindo algo sinistro em sua mudança repentina. Eu nunca teria notado se meu rei não tivesse apontado. Pensar que vocês veem o rei Takuto como nada diferente de algum mísero espírito maligno. Não. Nós não ousaríamos. Acredite em mim ser benevolente. Silêncio. A palavra do meu rei é absoluta. E alegrem-se. Ele levou em consideração sua sugestão de mau gosto e os considerou féricos negros, dignos de um contrato. Simplificando, receberemos algum tipo de tributo em troca da comida. Satisfeitos? Sua espécie deve entender que um contrato conosco é absoluto. Estão aliviados agora? Sim, milady. Muito obrigado por sua graciosa compaixão. Moltar simplesmente expressou sua gratidão, sem refutar mais a especulação de Atu. Ele o fez em parte porque sabia dos perigos de reconhecer o que pensava do rei dela, e porque percebeu que quanto mais falava com Atu, mais hostilidade eles ganhavam dela. Então precisamos receber algo de valor igual. O que vocês têm de valor para nós? Atu girou em direção a Takuto, seus olhos angelicais suplicando a ele. Ele sabia o que ela queria sem que ela pedisse. Seus olhos imploravam. Ajude-me, rei Takuto. Distraída. A impressão de Takuto sobre Atu quase sofreu um golpe por causa da rapidez com que ela desistiu depois de falar grosso, mas ele a adorava tanto, que quaisquer erros que ela cometesse eram neutralizados por seus sentimentos especiais por ela. Acontece que, embora Atu pudesse ser sua porta-voz, ele teria que tomar todas as decisões importantes quando chegasse a hora. Pergunte sobre o mundo exterior. Meu rei está interessado no mundo exterior. Vocês vieram de uma terra distante, sim? Contem-nos tudo o que sabem sobre o mundo em geral. Consideraremos isso como compensação pela comida e daremos o contrato por concluído. Está satisfatório? Absolutamente. Nesse caso, este velho homem lhes oferecerá tudo o que aprendi ao longo de meus muitos anos. A alegria apareceu no rosto de Moltar pela primeira vez. Ele e seu povo foram tomados por um alívio ao serem solicitados a forma de compensação mais barata imaginável. Este nunca foi um problema com o qual eles precisassem se preocupar até a exaustão, se não estivessem operando sob um grande mal-entendido. Porque ela é tão boa em interpretar o que eu desejo, mas se torna totalmente inútil quando deixo tudo com ela. Takuto contemplou as razões para o curioso comportamento de Atu. Mas não era uma pergunta com uma resposta definida. Então ele se forçou a apenas aceitá-la como ela era. As negociações estavam agora bem encaminhadas para uma conclusão amigável. Mas ele notara algo que o fez questionar se era só isso que eles queriam. Vocês devem deixar esta floresta depois que nosso contrato for cumprido. Sim, milady. Oh, isso o abalou. Atu não percebeu, como de costume. Mas Takuto não perdeu a aparente consternação que passou pelo rosto de Moltar. Isso ajudou Takuto a juntar rapidamente as peças e descobrir o que eles queriam com base em como reagiram. Permitiremos a vocês asilo temporário. Vocês provavelmente precisam de tempo para se recuperar antes de seguir em frente. No entanto, não podem ficar muito tempo. Lembrem-se disso. A vida de um exilado não pode ser fácil. Eles provavelmente não têm onde conseguir comida depois que o que eu dei acabar. Durante seu último e súbito encontro com os elfos negros, eles mencionaram que foram expulsos de sua terra. De acordo com o relatório do inseto de pernas longas, o clã deles tinha cerca de 500 membros, o que não era um número fácil de repente converter em nômades. Oferecer tributo a Takuto provavelmente também tinha a intenção de melhorar a posição deles com ele. Ele tinha certeza de que eles estavam ali para usar essa oportunidade para negociar permissão para residir nesta floresta e receber comida dele regularmente. Eles ficarem por muito tempo é honestamente um incômodo. Refugiados de um alinhamento diferente só atrapalharão a construção de nosso império. Além disso, não há garantia de que eles não trarão problemas para nossa porta. Assim como no mundo real, diferenças raciais causam vários conflitos em Eternal Nations. Pessoas com culturas, mentalidades e ideias diferentes do bem e do mal estão destinadas a entrar em conflito. Takuto não tinha intenção de estupidamente empurrar uma brasa quente para debaixo do tapete, apenas para que ela causasse um incêndio mais tarde. Ficaríamos eternamente gratos se Sua Majestade nos permitisse residir nesta floresta a longo prazo. Não podemos permitir isso. Esta terra pertence ao meu rei e ele deseja paz e sossego. Ah, e mais uma coisa. Se não quiserem jogar fora as vidas que salvamos hoje, não mencionem este lugar a mais ninguém. Então, era isso que eles queriam. Antes de qualquer outro problema, há a questão do território pertencente a Minogra eventualmente se tornar amaldiçoado. No jogo, terra amaldiçoada tem um efeito de status negativo em unidades de alinhamento bom e neutro. Não tenho ideia do que fará em um cenário da vida real, no entanto. Essa foi a principal razão pela qual Takuto não impediu ativamente Atu de tentar expulsar o clã dos Elfos Negros da floresta. Territórios amaldiçoados são vantajosos para raças malignas.
Eles fornecem vários benefícios de civilização, mas são sempre desvantajosos ao interagir com civilizações de alinhamento neutro e bom. Claro, Takuto não tinha como saber se as coisas funcionavam da mesma forma que no jogo. Talvez não houvesse problema. Ele definitivamente precisava testar para ter certeza. Mas Takuto estava estranhamente convencido de que as mecânicas do jogo de fato se aplicavam a este mundo. Por essas razões, por mais que odiasse fazê-lo, ele precisava que eles partissem. Mas eu me sentiria tão mal simplesmente os abandonando. Vou me sentir horrível se eles forem e morrerem em uma vala em algum lugar depois de eu lhes ter dado comida. Takuto pode ter lhes dado comida por capricho, mas aquilo foi produzido com mana que ele ainda não conseguia reabastecer. Será que eles estavam prestes a partir em uma jornada sem rumo e morrer depois que ele prolongara suas vidas com seus recursos limitados? Isso era tão ruim quanto eles serem um incômodo. Em vez de simpatia, ele estava frustrado com a ideia de suas ações se tornarem sem sentido. Bem, então, grande rei Takuto Ira, obrigado por nos permitir ter uma audiência com você. Homens, como estamos diante de Sua Majestade, certifiquem-se de carregar silenciosamente a comida. Existe outra maneira de resolver isso? As conversas estavam prestes a terminar. O ancião Moltar e os guerreiros elfos negros aparentemente decidiram não arriscar a ira de Atou discutindo o ponto. Seus rostos exaustos, no entanto, diziam o contrário. O rei de Minogra, um ser que deveria possuir poder infinito. Como o homem que fora chamado de o lendário jogador de topo de Eternal Nations, Takuto sentia como se estivesse sendo testado. E se falhasse aqui, seria ridicularizado como incompetente. Ei, vocês! Assim que as palavras saíram de seus lábios, Takuto encontrou sua resposta. Ele finalmente percebeu o quão revolucionária era a civilização de Minogra e seu próprio poder como seu rei. Se ele quisesse, este não era um problema sobre o qual ele precisava perder tempo precioso refletindo. Tornem-se meus cidadãos. Takuto havia encontrado uma maneira engenhosa de resolver tudo. No fundo, ele estava confiante de que essa opção era possível. Ele quase quis rir de si mesmo por não ter pensado nisso antes. Mas o que encontrou Takuto quando olhou para as pessoas diante dele com um sorriso confiante, curvando o canto de seus lábios, foram queixos caídos e olhos que pareciam perguntar: Você está louco? Os elfos negros naturalmente questionaram sua sanidade, mas até mesmo Atou lhe deu o mesmo olhar. Ele percebeu imediatamente que havia estragado tudo na apresentação de seu plano, e conteve as lágrimas, enquanto sua incapacidade de se expressar mostrava sua cara feia novamente. O silêncio caiu sobre a clareira. Todos estavam tentando entender o que o rei quis dizer. Takuto não achou que seu comentário chamaria tanta atenção. E foi atingido por uma onda de remorso. Costuma-se dizer que introvertidos ficam deprimidos quando se lembram de conversas que tiveram com outros. Takuto era um exemplo perfeito. Ele rapidamente se arrependeu de ter dito qualquer coisa. O que foi isso, rei Takuto? Perguntou Atou. Takuto permaneceu em silêncio. Ele, na verdade, queria ser deixado em paz para se afundar em sua miséria. Mas Atou não toleraria isso. Ela precisava confirmar o que ele queria e como proceder com as negociações a partir dali. Perdão. Preciso falar com meu rei. Fiquem onde estão. Não tirem nenhuma conclusão infundada enquanto isso. Atou ordenou apressadamente a Moltar e os guerreiros, sua expressão aflita por Takuto ter lançado uma bomba tão inesperada. Ver o pânico em seu rosto enquanto ela se aproximava fez Takuto desejar poder começar este jogo novamente. Ele cometera muitos movimentos desleixados desde o início. Ele queria um recomeço limpo. Ele sempre fazia isso quando um mapa de jogo começava mal. Mas, para sua infelicidade, este mundo não era um videogame. Não havia menu de novo jogo. E assim ele ficou preso, explicando-se para Atou, que exigia uma explicação. O que você está pensando? Ela sussurrou. E exatamente o que eu disse. Pensei que poderíamos simplesmente torná-los nossos cidadãos. Vamos. Não pareça tão chocada. Isso me faz sentir pior. Desculpe por ser ruim em conversar. Seu comentário estava bom. Mas essas coisas são de alinhamento neutro, sabe? Sim, são. Takuto murmurou, esfregando o queixo com a mão. Embora ele estivesse se martirizando por ter estragado tudo, a expressão chocada de Atou era bastante engraçada, o que teve o efeito misterioso de acalmar sua mente inquieta. Assim que parou de entrar em pânico, ele rapidamente pesou os prós e os contras de sua sugestão e se sentiu confiante de que sua oferta era baseada em lógica sólida. Takuto olhou para si mesmo refletido nos olhos incertos de Atou e explicou seu plano a ela como se estivesse falando com uma criança. Eu quero usar a habilidade refugiado para recrutá-los. Lembra como isso fazia parte do jogo? Lembro. Mas me preocupo com os conflitos que podem surgir quando produzirmos a raça principal de Minogra, o homúnculo. As civilizações em Eternal Nations são atribuídas a várias raças, como humanos, elfos, anões, demônios, etc.
Essas raças distintamente diferentes possuem seus próprios objetivos e disposições, adicionando um toque extra ao jogo, especialmente com a capacidade de as raças imigrarem e se tornarem refugiadas em outra civilização. A natureza complexa e a variedade de estilos de jogo eram parte do apelo deste jogo. E naturalmente, isso significava que Minogra também tinha sua própria raça única. Sugestivamente chamada de homúnculo, a raça ostentava características ainda mais pertinentes do que seu nome. Ok, Atu. Quero que você se lembre exatamente de como são os homúnculos. Takuto instruiu gentilmente, trazendo um alívio infundado à sua subordinada perplexa. Recuperando a calma, Atou puxou as informações que havia arquivado mentalmente sobre os homúnculos e empalideceu. Aquelas coisas não têm alma, afinal de contas. Elas têm uma alta taxa de fertilidade e ótimos bônus de comida e recursos. Mas isso tem um preço. Um desenvolvimento tecnológico e de mana terrivelmente baixo. Terão mais uma desvantagem do que qualquer outra coisa enquanto não pudermos expandir agressivamente nosso império. Atou estava bem ciente das desvantagens que Takuto expôs. Embora os homúnculos fossem uma raça especializada em uma coisa e falhassem todo o resto, eles eram um ativo poderoso, com a estratégia certa. Takuto e Atou tinham muita experiência trabalhando com várias estratégias para lidar com todas as situações que lhes eram apresentadas. Não seria difícil para eles desenvolverem uma tática para incorporar os homúnculos em seus planos de conquista mundial, uma vez que estivessem prontos para produzi-los com mana. Exceto que eles tinham um problema totalmente diferente com seu uso. Pense nos designs dos personagens dos homúnculos, Atou. Você realmente aguenta olhar para aquilo para sempre? Os elfos negros pularam quando Takuto olhou e apontou em sua direção geral. O que ele estava realmente apontando era para o inseto de pernas longas escondido atrás deles em modo de defesa. Seus olhos esbugalhados pareciam encará-los enquanto rolavam em suas órbitas. Atou foi imediatamente lembrada da raça nativa de Minogra, nos estágios iniciais. Olhos salientes, partes do corpo desproporcionais, tremendo constantemente, quer estivessem parados ou se movendo, assim como seu batedor inseto, exceto em forma humanoide deformada. Duplo! Esqueci que os homúnculos parecem humanos extremamente deformados porque tentaram imitar a humanidade para se misturarem melhor. Vê-los em carne e osso é capaz de me fazer vomitar. Coisas que eram originalmente adequadas para gráficos de jogos pareciam assustadoramente realistas aqui. O que alguém pode tolerar e até mesmo apreciar em um jogo é totalmente diferente de querer vivenciá-lo na vida real. Era difícil estimar o tipo de dano mental que lhes causaria viver com aquelas criaturas nojentas todos os dias. Atou, pelo menos, tinha receio sobre os efeitos adversos em ambos de administrar um país cheio de cidadãos de olhos esbugalhados e gosmentos. E também há vantagens em aceitar os elfos negros como cidadãos. Sempre foi uma luta equilibrar a ineficiência das instalações relacionadas à pesquisa de Minogra. Com eles do nosso lado, nossa velocidade de pesquisa não será mais um problema. Uma das características da civilização de Minogra é ter acesso à raça homúnculo. O jogador pode expandir seu império a uma velocidade explosiva, usando homúnculos, com sua rápida taxa reprodutiva, alta produtividade e penalidades minúsculas por diminuição da felicidade e higiene dos cidadãos. Isso permite ao jogador aproveitar um dos melhores benefícios de ser uma civilização do mal. A capacidade de expandir forçadamente a indústria sem se preocupar com a poluição derrubando a felicidade dos cidadãos. Essas são as características e os pontos fortes únicos de se jogar como Minogra. A desvantagem é a enorme deficiência imposta à pesquisa e ao desenvolvimento, colocando-os massivamente atrás de outros impérios quando se trata de avanço tecnológico, como forma de equilibrar o jogo. Mas seria uma história diferente se eles convidassem os sofridos elfos negros a se juntarem ao seu império. A presença deles neutralizaria efetivamente quaisquer penalidades de pesquisa. E, obviamente, Takuto ainda poderia produzir homúnculos contanto que tivesse mana suficiente. Significando que ainda era possível garantir a fertilidade e a produtividade explosivas geradas por drones sem alma. Seguindo a noção de que há a pessoa certa para cada trabalho, convidá-los era uma jogada inteligente. No jogo, o alinhamento maligno de Minogra tornava extremamente difícil aceitar imigrantes e outras raças. Mas esta situação poderia ser classificada como um evento aleatório de sorte a seu favor. Eles trarão muitos benefícios ao nosso império, mas mais do que isso é... Bem, você sabe, disse Takuto, trazendo-os de volta ao tópico de aparências grotescas e cidadãos semelhantes a zumbis. Acredito firmemente que cidadãos capazes de uma conversa civilizada são uma necessidade para nossa grande Minogra. Ou melhor, para minha saúde mental. Que coincidência! Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. A proposta de Takuto, que foi inicialmente considerada insana, na verdade foi bem recebida quando ele a explicou.
Nunca houve um problema com sua estratégia, apenas confusão evocada por sua má escolha de palavras. Por melhor que fosse o plano, os resultados potenciais eram desconhecidos. Atou ainda tinha reservas. Mas eles funcionarão como cidadãos adequados? Ela perguntou. Não saberemos até tentarmos. Pode haver limitações do jogo que não conhecemos. Contanto que mantenham um certo grau de felicidade, não deve haver problemas, eu acho. Você acha que este é um mundo de jogo? Não me parece exatamente o mesmo. Atou tinha fé absoluta em Takuto. Se essa era a conclusão de seu rei, então devia ser verdade. Ainda assim, eles não sabiam muito sobre este mundo. Ela estava preocupada com quaisquer desvios potenciais do mundo do jogo, criando problemas perigosos para eles no futuro. Bem, podemos descobrir isso à medida que avançamos. De qualquer forma, poderemos obter muitas informações deles. Vamos resolver o problema em questão por enquanto. Tenho seu apoio nisso, Atu. Há muitos fatores incertos. Não consigo decidir o que é certo. Sinto muito. Naquele momento, Takuto achou o comportamento de Atou muito semelhante ao de um jogo. Ela era rápida em agir quando entendia o que ele queria, mas perigosamente lenta quando se tratava de tomar uma decisão por si mesma. Ela provavelmente nem estava ciente disso, mas Takuto sentiu que havia algo em um nível fundamental interferindo com ela e causando essa indecisão antinatural. Mas ele não ia apontar isso para ela. Não era algo tão importante para ele. Ele estava feliz contanto que a tivesse, e Atou estava satisfeita contanto que o tivesse. Não se preocupe, eu sou o rei, e você é minha subordinada. É meu trabalho tomar as decisões difíceis. Vamos aceitá-los em nosso império como cidadãos. Sua decisão esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu os informarei de seu decreto. Está tudo bem se eu fizer isso? Sua pergunta insegura personificava a vergonha que ela sentia por não ser mais útil. Frustrado por não ser melhor em se expressar e não querendo que ela perdesse a confiança, Takuto abriu seu melhor sorriso. Este era um sinal de afeto que ele só mostrava a ela. Você nem precisa perguntar. Quem mais faria isso? Estou contando com você. Por favor, deixe tudo comigo, meu rei. Com a conversa particular finalmente terminada, Atou se virou para os elfos negros. Totalmente inconscientes do conteúdo da conversa, os elfos negros só podiam esperar ansiosamente pelo decreto do rei, conforme transmitido por Atou. Meu rei quis dizer exatamente o que disse. Senhora Atou, você poderia, por favor, explicar o que Sua Majestade está pensando em termos que possamos entender em nossa ignorância? Meu rei vai construir um império. Se vocês se tornarem seus cidadãos, ele garantirá sua segurança sob sua misericórdia e poder. O ancião Moltar e os demais ficaram surpresos com esta proposta imprevista. Antes de virem, eles haviam considerado todas as diferentes situações que poderiam ocorrer durante as negociações com o Rei da Ruína e preparado suas respostas. Mas eles nunca poderiam ter se preparado para isso. Meu rei sabe de tudo. Ele lamenta a situação em que vocês se encontram e lhes mostrou sua grande misericórdia. Nada mais, nada menos, declarou Atou como um trovão. Através de seu tom e escolha de palavras, ela estava essencialmente afirmando que não havia nada mais do que isso, ao mesmo tempo em que os advertia para não questionarem a decisão dele. Mas Moltar e os elfos negros estavam ocupados demais quebrando a cabeça tentando decidir como responder à proposta abrupta do rei para dar atenção a ela. Eu tremo de alegria diante da ilimitada misericórdia do grande rei. Perdoe minha grosseria, mas posso perguntar o que acontecerá conosco se nos tornarmos seus cidadãos? Eu gostaria de poder prometer felicidade eterna a vocês, mas não é isso que querem saber, não é? Para simplificar, vocês se tornariam malignos. Todos ficaram atônitos. Atou foi direta e lhes deu uma resposta limpa e concisa. Era fácil de entender. Seu significado era claro, mas, ao mesmo tempo, era uma declaração tão absurda e transformadora de vida. Isso mesmo. O olhar do ancião Moltar foi inconscientemente para o rei, que estava concordando com a cabeça de forma bastante feliz com a resposta de sua subordinada, como se fizesse todo o sentido do mundo. Nem mesmo um velho sábio que vivera 200 anos poderia ser facilmente convencido por esta explicação simplificada de que eles simplesmente se tornariam malignos. Talvez fosse mais apropriado explicar com mais detalhes, mas não somos obrigados a fazer isso por seu povo neste momento. Atou condensou deliberadamente a explicação. Eles ainda não eram cidadãos de Minogra, e ainda podiam recusar a adesão. Naturalmente, ela tinha toda a intenção de massacrá-los todos no instante em que desprezassem a misericórdia de seu rei, para evitar que a notícia se espalhasse. Ainda assim, ela decidiu que semear preocupação desnecessária neles, compartilhando essa informação, era tolice sem sentido. Além disso, Takuto dissera que os receberia como cidadãos. Tudo o que eles precisavam fazer era aceitar alegremente, tornando explicações tediosas uma perda de tempo de qualquer maneira. A decisão é de vocês. Não tenho mais nada a dizer.
O que quer que escolham, é o seu destino. Os elfos negros não pareciam perceber que o uso dela de destino incluía se eles viveriam ou morreriam com base em sua resposta. Atou tinha fé absoluta de que Takuto resolveria quaisquer problemas de gerenciamento do Império que pudessem surgir de uma forma ou de outra. Dito isso, ela dava grande importância aos interesses de seu rei. Não faria mal se as coisas se desenrolassem na melhor direção para todas as partes. Então ela cantarolou alto, seus dedos levemente pousados em seus lábios, enquanto olhava pensativamente para a distância antes de dizer: mas, na minha opinião pessoal, este lado é surpreendentemente divertido. Um sorriso estranhamente gentil cruzou seu rosto.